Podcaster. Instagram mesmo, né? Não, pela... Boa noite, a paz do Senhor para você. Quero desejar uma noite maravilhosa, abençoada para todos vocês que são os nossos ouvintes, né, de costume de todas as terças, que está no Evangelho da Verdade aqui, no nosso podcast. E você que por acaso esteja nos visitando, seja muito bem-vindo, né, que seja um programa que venha trazer uma verdade bíblica todas as semanas. Esse é o nosso objetivo e hoje, mais uma vez, nós estamos com esse mesmo objetivo. E de pronto eu quero estar apresentando o nosso convidado de hoje, que é o nosso querido pastor Marcos Alexandre. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor. Obrigado a todos os nossos espectadores. Cara, legal o estúdio aqui, hein? Podcast, boa ideia. E é isso aí, vamos junto mergulhar na palavra. Que benção, que benção. Quero agradecer, né? Nosso pastor Marcos veio lá de Braslândia, mais uma benção, né? Não, agora Águas Lindas. Agora né? Águas Lindas. Então eu quero mandar um abraço para todos, né, de Águas Lindas, né? Que seja uma benção, né, para vocês também. Sejam muito bem-vindos. E que essa noite nós vamos estar aqui mergulhando, né, em um tema bem polêmico, mas muito, muito necessário para os nossos dias. Antes de mais nada, eu quero aqui estar, né, vamos ter o nosso sorteio de hoje, né? Um livro do Spurgeon, Oração Eficaz. Então, para você concorrer a esse livro, o que você precisa fazer? Entrar lá na foto, né, no nosso Instagram que está aí na tela, curtir e você marcar alguns amigos, pelo menos 5 amigos, né? Quem marcar mais de 5 não pode, é só 5 amigos, para poder estar, né, divulgando, né, o podcast. E também convide pessoas, compartilhe este link e você vai estar concorrendo. No final, estaremos sorteando aqui este livro, que é o nosso presente de hoje. Amém? Então, que Deus possa abençoar. E eu quero agora trocar, tem a troca de presentes, né? A gente sempre tem neste podcast este momento onde... Só que eu não fui avisado, então eu tenho que trazer depois. Benção, mas já está indicado, né, pastor? Já, o livro é sensacional, é da década de 60, do Leonard Raven, um dos maiores avivalistas da geração, porque tarda o pleno avivamento. Esse livro, ele simplesmente fala sobre o poder da oração, sobre o poder da entrega, onde realmente a oração, o foco é a base de tudo. Então, sobre arrependimento. Então, esse livro é um best-seller, então é sensacional. Que benção, que benção. Então, esse é o objetivo. O convidado sempre traz um presente
que remeta à verdade bíblica e aquilo que tocou a sua vida, né? Que bênção. E tenho certeza que será, assim, de muita valia e também fica de indicativo para você que quer uma literatura abençoada. E a gente tem um presente pro pastor, né? Rapaz! No nosso podcast pro pastor, é um presente que é inédito esse aqui, viu? É inédito. O que é isso aí? É inédito. Todo mundo acha que é o mesmo presente, mas é inédito. Vamos lá, pastor. Não é nada pra aumentar o cabelo, não, porque não, eu tenho jeito, né, gente? Você já viu a situação. Abra aí, veja que você vai gostar aí. Olha, deixa eu ver aqui. Pode tirar aí, pode tirar aí. Tira aqui, aí. Gente. Isso, apoia aí. Pode tirar aí. Vamos deixa eu lá. ver. Mostra aí pro pessoal de Águas Lindas aí, ó. Águas Lindas. Olha só. Olha aqui, cara, o bonequinho aqui. Vou mostrar aqui da câmera. Pra onde mostra? Ali, ó. Olha lá, vamos ver se aparece legal. Vira mais pro outro lado. Aqui, E pronto. mais. Vamos lá, mais um pouquinho. Isso aí. Ó, tem até o bonequinho aqui, cara, que O sensacional. que tá escrito ali em cima? O que tá escrito ali em cima? Vamos lá aqui. Falsos profetas, o que os motiva? Toda semana, verdade bíblica. Aí, aqui, esses bonequinhos aqui, sensacional. Vou colocar na minha sala isso aqui. Legal. É uma lembrança. Cara, valeu, hein? Lembrança aí, toda vez que eu tenho certeza que com todo carinho, né? E consideração nossa pelo senhor aí, por ter nos atendido aí. Tá bom? Bonitinho demais, viu? Então, sem mais delongas, vamos pro tema desta noite, que é um tema bem polêmico, né? Bem polêmico e necessário, né? Então é aquela hora, né, Gui, que eu aviso que a música vai baixando devagarzinho, bem devagarzinho, e que vai chegar um dia que eu não vou precisar mais avisar, né? Não acontece, mas acontece, né? Ao vivo é assim, é desse jeito, né? Então vamos lá. Pastor, o tema de hoje é falsos profetas. O que os motiva? Eu quero fazer uma leitura breve de introdução dessa situação e logo após essa leitura nós vamos estar vendo um vídeo. Para a gente estar introduzindo esse tema. Falsos profetas é tão complicado, né? A gente pode remeter a saída, a véspera da deportação dos hebreus ali da Babilônia. Aconteceu muitas coisas difíceis e ruins no exílio que eles tiveram. E quando assim toda a situação de caos, de inconsistência em todas as áreas, que era o que estavam vivendo o povo, como que iria ser, estavam sendo levados cativos, né? Aumenta muito essa questão de luta, de dificuldade na vida de todo mundo e nasce um ambiente propício e muito convidativo para o surgimento dos falsos profetas, né? E aí a gente vai ver que durante muito tempo, nessa realidade da saída do povo da Babilônia, eles foram alertados pelos profetas, né, Ezequiel, Jeremias, né, o profeta que é tido como anônimo, conhecido como segundo Isaías, né, o que se diz, os estudiosos dizem que foram os autores dos capítulos 40 até o 55 do livro de Isaías. Esses falsos profetas são sempre muito mais do que os verdadeiros, vou dizer assim, porque a falsa profecia ela é difundida de uma maneira muito mais fácil, mais rápido e traz sempre muito aquilo que o povo que está sofrendo quer. Então, assim, nós vamos sempre ver essa situação da falsa profecia. Isso acontece porque as fases, né, em que se prolifera essa falsa profecia, ela começa por uma falsa interpretação da palavra e por uma maldade do homem, né? Então, a palavra vai falar que sempre há o trigo e o joio. E Deus vai falar o seguinte, que eles vão crescer juntos, né? E não cabe a nós fazer essa separação. Mas sim, será feita por Deus, quando Ele retornar e vier buscar a sua igreja, Ele fará a separação entre o trigo e o joio. Porque isso, assim, durante grandes crises coletivas que nós estamos vivendo, principalmente nesse momento de pandemia, a oferta de soluções, pastor, e consolações assim, muito forte, porque a procura por uma solução rápida e mágica, ela é abundante, não tem jeito. Quando as pessoas sofrem, tendem
a buscar ilusões. E mesmo quando começam a compreender que aquilo que acreditam é uma ilusão, fazem de tudo para não abandonar. Ainda se apega àquilo como se aquilo fosse resolver. Então, o povo, em geral, não tem assim, instrumentos para distinguir o que é o falso e o que é o verdadeiro. Quem está falando, profetizando a verdade, e quem está profetizando a mentira. Mas o povo acaba optando por escutar estes que são mais agradáveis. E geralmente a falsa profecia ela é sempre a mais conveniente e mais agradável aos nossos ouvidos, né? Porque dizem aquilo que se quer ouvir. Sabe que o povo quer salvação e esperança, então eles vendem a salvação e a esperança. Assim, o povo quer mais ganhos, então eles vendem o sucesso e vão fazendo assim. Então, os profetas honestos, quando vai, não que exista uma concorrência, mas quando vai se contrapor aos falsos profetas, eles são totalmente deixados para trás, porque pela sua vocação ser verdadeira, eles não vão falar o que o povo quer ouvir. Eles vão falar o que Deus mandou e o que está principalmente nas Escrituras. Então, isso acaba fazendo que esses homens e mulheres que são verdadeiros pareçam derrotados. Porque são poucas pessoas que o seguem, porque geralmente o caminho é mais estreito, porque é mais duro, porque não é mais assim, não falam aquilo que todo mundo está querendo ouvir. Então, e o insucesso do verdadeiro profeta, ele é mais que latente e evidente em comparação ao falso profeta. E isso desde a Babilônia. Então, assim, antes do vídeo, eu queria saber do senhor, se o senhor concorda com essa afirmação. Será que todo momento de crise, como nós estamos passando, e no longo da história, é um momento propício para o surgimento desse tipo de profecia? Primeiro a gente tem que entender o que é o ministério profético. Eu acho que há um grande problema nessa interpretação do que é o ministério profético. O chamado profético é o ministério. Então, nós temos dois tempos, Antiga Aliança e Nova Aliança. Então, na Antiga Aliança, o chamado profético era praticamente uma mediação entre Deus e o homem. Então, Deus ele falava ao povo através dos profetas. Então, esses profetas apontavam direção, apontavam exortação ao povo, né? Não existia igreja, existia o povo de Deus. Então, era o elo entre Deus e o povo. Tanto que o ministério profético, desde da Babilônia, como você citou, era muito respeitado pelo povo de Israel. E até quando Israel foi instituído como governo de Deus, o povo, realmente, os profetas eram respeitados. Já na Nova Aliança, o contexto profético é diferente. Então, é importante, essa sua explanação ela é muito didática, mas ela tem que ser, a gente tem que separar de uma forma profunda. Antiga Aliança é um contexto chamado profético. Nova Aliança, nós temos, no tempo de Jesus, um contexto profético, e na igreja contemporânea nós temos outro contexto profético. No tempo de Jesus, até João Batista, nós temos um profeta que apontava a direção e a exortação. O profeta da Antiga Aliança perdia a cabeça, e até João Batista perdia a cabeça. Então, quando o apóstolo Paulo vem, ele passa por Damasco, ele conhece Jesus, ali, naquele momento, ele já tem uma interpretação do chamado profético também de direção, é onde ele aponta os 5 ministérios. Na igreja contemporânea, igreja hoje, o contexto profético ele é uma mistura de culturas. É uma cultura da velha aliança, justamente uma cultura do tempo de Jesus, período de Jesus, ano 1, e cultura de agora, onde as pessoas têm revelações de Deus, e eis que diz o Senhor, e muitas dessas revelações não têm embasamento na palavra. Então é importante frisar isso, para que os nossos telespectadores, irmãos, os ouvintes, possam entender que são 3 contextos diferentes. Chamado profético que o apóstolo Paulo cita, 5 ministérios, são chamados não só de confronto, mas de direção. As pessoas acham que o ministério profético é apenas um ministério de confronto. Não, ele é um ministério de direção, é onde é direcionado aquilo. O pastor em si, o evangelista, o apóstolo e vice-versa, todos têm um pouquinho de cada ministério. É por isso que eles estão prontos para servir a noiva de Cristo. Então é importante entender. Antiga Aliança, chamado profético de Deus, como mediador. É por isso que Jesus, quando vem, ele rasga o véu. O que acontece? Não existe mais mediadores entre Deus e os homens. A presença que estava na arca, ela sai da arca e vai para dentro da igreja. Então não há mais necessidade, aí onde vai o ponto X que vai ser já uma polêmica. Não há mais necessidade daquele contexto profético da velha aliança,
de um Deus que intermedia através de um homem. Vamos pro ponto. Eu costumo o véu do tempo se rasga, eu costumo dizer nas ministrações que se o profeta fala para você alguma novidade, é porque você não tem intimidade com Deus. Tudo que um profeta na nova geração, nos dias de hoje, ele fala para você, Deus já tem que ter falado para você no quarto. Porque não tem mais isso. O profeta que o apóstolo Paulo cita não é o profeta da antiga aliança da mediação. Ele é um profeta que aponta direção. É aquele cara que vai confrontar um sistema religioso, é aquele cara que vai confrontar uma palavra, é aquele cara que vai estar diante, mas ele aponta direção. Então a igreja contemporânea confunde muito isso. Então as pessoas elas esperam nos outros que tragam uma intimidade que ela devia ter no quarto. Deus ele não precisa de um profeta para falar com você, ele fala com você no seu quarto. Aí ele vai usar o profeta. E há quem defenda, pastor, há quem defenda que a última profecia veio da igreja primitiva, de Jesus e seus apóstolos. Existem igrejas tradicionais, muito sólidas na palavra, que acreditam que profecias que direcione o povo é a palavra do Senhor hoje. As profecias hoje os profetas contemporâneos de hoje, por essas igrejas não são nem reconhecidos, porque eles não acreditam em uma profecia nova. A última profecia está da base de Jesus para cá. Onde há essa confusão? A igreja contemporânea tem que entender, que existe um contexto, existe uma confusão muito grande na igreja em relação à cultura judaica, à cultura cristã, à cultura ortodoxa. Então é preciso ter esse entendimento que o profeta na antiga aliança ele foi chamado para ser mediador. Moisés era o quê? Era um homem, era um líder e também tinha um chamado profético. Certo? Então, ou seja, e aí surgem os profetas. Então, eles eram mediadores. Na nova aliança, após o véu ser rasgado, é por isso que os profetas foram até João Batista. Sim, dentro do chamado da velha aliança. Então, a partir daquele momento do véu ser rasgado, Deus já habita em nós. Então, a profecia que o apóstolo Paulo fala não é aquela da antiga aliança, de mostrar a direção. Então, para que Jesus morreu? Para que o véu foi rasgado? Para que a presença saiu da arca, então? Eu vou precisar do mediador? Não. O profeta é aquele simplesmente que direciona, e não estou falando de direção na antiga aliança, do confronto. É aquele que está ali para ensinar, para exortar, para trazer a palavra. Então, tudo que um profeta... Marcos, você está desqualificando o chamado profeta de nova aliança? Não. Eu estou dizendo que o que o profeta fala para você hoje, esse que eu te digo, assim, 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 você já tem que ter ouvido isso no seu quarto, na sua intimidade. Então, não existe mais mediadores entre Deus e o homem. O Espírito Santo habita em nós. Então, o que acontece? O profeta fala para você, já tem que ter falado no quarto. Se não aconteceu isso, é porque falta essa intimidade entre eu e Deus, entre você e Deus. Então, assim... Mas não respondi a sua pergunta, que você falou. Mas dentro da sua pergunta, em relação ao porquê disso hoje, né, desses falsos profetas surgirem, um dos pontos é a ganância. Porque é muito fácil lidar com as emoções. É muito fácil você aprender a linguagem corporal. É muito fácil olhar para você e entender que se eu falar, olha, Deus está te falando assim, assim, eu olho na sua mão, tem aliança, eu falo, tem uma aliança, Deus está mostrando aliança. É muito fácil olhar para você e ver sua roupa e entender de uma forma, de uma linguagem corporal que você não tem algum recurso financeiro e falar, Deus vai mudar seu cativeiro financeiro. Então as pessoas, no lugar delas entrarem na palavra e mergulharem nas escrituras, e entrarem no quarto, o que elas fazem? Elas vão à busca de pessoas com palavras motivacionais. E palavras... Tem 10 pessoas aqui sem Deus e mostra uma pessoa com dor de cabeça. Lógico, nós temos 100 cabeças aqui. Profetiza de forma genérica. Então, e outra coisa, é importante a gente entender isso. E assim, eu tendo a pender para o lado das igrejas mais tradicionais na questão dessa interpretação de profecias por conta de um histórico simples que você leva. Você pega um histórico da igreja, dos pais da igreja para cá, e você vai verificar as igrejas que se sustentaram e escolheram a profecia do seu líder para poder seguir, muitas vezes em detrimento da palavra, ou falam que é junto com a palavra, mas geralmente não é, através de sonho, visão, e levantam um ministério, falam, a partir de agora nós vamos andar nessa direção. E começa, assim, a gente pode ter eu posso até citar aqui um exemplo, como a Ellen White do Adventismo. Sim. Parte do Adventismo é baseada em cima de visão dela, de doutrina dela, e que é comparada como Paulo. Então, a palavra de Deus, ela serve, mas não
simplesmente ela só. Precisa vir com a visão e a profecia da Ellen White. Senão, não se sustenta para eles. Eu acho isso uma heresia, no sentido de que eu acredito que a profecia é a palavra do Senhor. Sim. É a única profecia e Deus não levantou depois dos apóstolos, de toda a igreja primitiva. Você vê que os apóstolos não profetizavam. Não, é o que eu estou falando para você. Você pega o contexto... Eles trabalharam. Se você pega o texto profético do grego, do judaico, você vai entender a interpretação. Eu citei esses 3 pontos. São 4. Nova aliança, tempo de Jesus até sua morte, porque a nova aliança é após a igreja primitiva. A nova aliança, o estabelecimento da graça, não a do Éden, a graça da nova aliança é após a cruz. Então é preciso entender isso. Até a cruz era a velha aliança. O início da nova aliança dá no ato de quando tudo consumado. De quando eu diria até um pouco antes, de quando Caifás rasga ali as vestes diante de Jesus, e que ali ele coloca fim à velha aliança e começa a aliança na vida de Jesus. Que Caifás, até aquele momento, sem consumação não há nova aliança. Então, na hora que Jesus fala, está tudo consumado, na hora que ele fala, o sacrifício é consumado. Foi no mesmo dia. E na hora que o véu é rasgado de cima para baixo, ali é Deus falando, estou colocando fim no ciclo. E ali começa esse outro, que é a nova aliança. Isso. Então, até aquele momento da cruz, o chamado profético era o quê? Aquele que nós conhecemos de Jeremias, de Isaías, de Abacuque, dos profetas. A partir de João Batista. A partir daquele momento, começa-se o ministério profético, que é diferente. O ministério profético é o quê? Não é você falar em nome de Deus como se Deus tivesse comprado você. É você entender e confrontar o que está realmente errado, igual os profetas antigos faziam, certo? E de direção, não dizendo que deu, mas na palavra. O profeta é aquele que direciona na palavra. É aquele que aponta o dedo na palavra. Não é aquele... Não de revelação. Não era uma nova revelação. Porque se a gente for entender como nova revelação de Deus fora da palavra, a gente vai estar acrescentando na palavra aquilo que Deus quer. E sendo que eu acredito que Deus colocou tudo na palavra, o que nós precisamos até a sua vida. Que João teve foi uma revelação profética, pastor. Que João teve, o apóstolo, foi uma revelação profética. Certo? Então é necessário entender isso, o que outros homens de Deus, o que outros ministros tiveram após o apostolado, foram revelações proféticas, mas dentro da palavra. Canções que estão fora da palavra não são canções de Deus, geradas pelo Espírito. Então é necessário. Assim também é o entendimento profético. Então hoje as pessoas que... Por que a igreja é tão enganada? Porque não lê a palavra. Por que a igreja é tão enganada? Porque não tem intimidade. Então se você conhece a palavra, você vai entender, quando alguém chega para você e fala, Deus está mandando falar assim, 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 você fala, opa, então vamos lá, por que Deus não falou comigo? Então eu estou errado, alguma coisa, porque eu estou orando todo dia, estou mergulhando e não falou comigo. Então, aí sim, então fale. Aí ela fala, não, até hoje eu estou esperando casar com a loira, porque eu, quando tinha 16 anos, eu estava no monte orando, o pastor falou assim, eis que eu vejo sua esposa se posicionar loura. E a minha esposa não pinta o cabelo de loura, ela é morena, é preta, é branco, cabelo preto, branquinha. Então não é loura. Então, então é necessário ter esse entendimento e ter esse discernimento para não cair nos falsos profetas. Então, assim, com esse entendimento colocado, a gente concorda que hoje não existe mais profetas da antiga aliança, não. Da antiga aliança. Agora o ministério profético há. O ministério profético que dá seguimento ao ministério de Jesus. São 5 ministérios. Que levam a palavra de Jesus, o evangelho verdadeiro. É importante frisar que esses 5 ministérios não é uma hierarquia. Que é algo que... Aí nós tínhamos que ir lá no tempo do início da igreja, quando ela faz a transição para Roma, de Nero, e ali quando o Estado entra na igreja. Que o maior erro foi isso. Na hora que o Estado entra na igreja, a igreja se reunia em cavernas, orava, tinha seu trabalho específico, comunitário, e depois se reunia em praças e o milagre acontecia, se manifestava. Quando o imperador vê aquilo, ele fala, opa, a igreja está crescendo, então nós vamos ter que controlar a igreja. Então ele começa a construir templos para a igreja. O Estado entra na igreja. Quando o Estado entra na igreja, aí não está o problema todo. Porque ele começa a ditar as regras. E aí, a partir daí, que se confundem muitas coisas. Aí nós vamos mergulhar, depois da Reforma Protestante, a hierarquia da igreja. Não existe hierarquia nos 5 ministérios. É importante dizer isso. Não é o apóstolo é maior que o mestre é maior que o pastor. Paulo em Coríntios, ele fala sobre os 5 ministérios. Ele cada um tem... Não, ele fala sobre os 5. Ele não fala, esse aqui é maior que esse. Ele fala que os 5 estão prontos para servir o corpo de Cristo, a igreja.
Quem coloca a hierarquia somos nós, porque aprendemos no governo romano. Não, mas se eu não me engano, Não ele coloca... Eu não sei o texto agora, mas ele coloca nesse 5, ele fala, uns são mais importantes que o outro. E aí ele cita. Não, ele fala sobre a questão do corpo, da importância do membro do corpo. Ou seja, você tem um corpo, ou seja... Eu até preguei sobre isso na EBD. Aí onde tem a pergunta. O que é mais importante para você? A sua mão ou o seu coração? O seu coração você não vê, a sua mão você vê. Mas quem tem mais destaque é a mão. Mas se você perde o coração, você não consegue viver. Então é importante, o que ele fala? Que o corpo de Cristo, que o nosso corpo, cada membro Mas eu vou tirar essa dúvida. Maressa, pega para mim, tá em uma das mensagens da EBD. Mas enquanto ela vai procurar, para mim trazer só esse esclarecimento, hoje em dia, então, pastor, todo pastor, missionário, profeta que se intitula profeta e que prega e que profetiza o tempo inteiro, não são verdadeiros? Não, não é isso. Eu acho que que nós temos os 5 ministérios foram gerados pelo Espírito. É importante que os 5 ministérios foram gerados para a edificação do corpo de Cristo. Quem confunde isso é a metodologia almática e romana. Nós temos que entender que os 5 ministérios foram gerados pelo Espírito para a edificação do corpo. O evangelista está aí para edificar o corpo evangelizando. O profeta está para edificar o corpo profetizando. O pastor pastoreando. O mestre ensinando e o apóstolo direcionando. Isso é ministério. Isso. Então, seja, todos eles têm uma função. Assim, uma cabeça tem uma função, o braço tem uma função, os pés têm uma função. E o profeta de hoje? Como é que seria o papel do profeta de hoje? O profeta de hoje é simplesmente confrontar o sistema, simplesmente levar a igreja a uma autorreflexão do que realmente está correto dentro da palavra, levar a igreja à direção correta na palavra. Esse é o ministério profético. Aí você fala, pastor, então, e a revelação de Deus? A palavra do Senhor diz que o Senhor pode se manifestar através de sonhos para a gente, e mostrar também revelações. Você pode ter visões de Deus. É importante entender que não existe mais mediadores entre Deus e o homem. Jesus é o mediador e o Espírito Santo intercede por nós. E as novas religiões que surgem dessas visões e que são confrontantes com a palavra? O que são isso? Tem que seguir a palavra. Agora, o contexto da palavra rema revelada no Espírito, exemplo, existem textos na Bíblia que eles são muito complexos. Então é necessário haver um estudo profundo. Exemplo, textos escatológicos, desde Daniel, Apocalipse. Então é preciso ter um entendimento. O que a igreja precisa entender é que tudo que ela precisa está em sua intimidade com Deus. Quando Jesus pregou, Jesus em nenhum momento ele entrou em temas polêmicos, a não ser em termos de transformação. Então você não vê um Jesus teológico. Você vê um Jesus que ministra o amor através de suas ações. E ensina isso através de suas ações. A igreja que complica tudo isso, quando eu falo igreja, eu falo instituição religiosa, e que pega essa mistureba, faz um baú de dois e joga o povo comer. Mas Paulo, ele né, destaca a dedicação de algumas igrejas por reconhecer os falsos profetas na época, por serem bem entendidos na palavra. Bereia é uma delas. Então, os bereanos. Então, assim, você vai ver que há uma necessidade de se identificar o que é errado. Isso desde a época de Jesus até antes. E como é que eles identificavam o que era errado? Através de quê? Da palavra. Confrontando com a palavra. Da palavra. Não. Então, ou seja, ali o apóstolo Paulo fala, se o profeta chegava e o pastor chegava e ministrava a palavra e falava, o apóstolo Paulo mesmo chegou e ministrou em Bereia e falou o seguinte, não, espera aí que amanhã nós vamos ver se isso aqui está na Bíblia, se isso aqui está de acordo com os profetas, se está de acordo com o Evangelho, e com o que Jesus ensinou, e depois a gente conversa amanhã. Isso era para ser a igreja de hoje. A igreja de hoje vê o pastor pregando, a primeira coisa, não, vou tomar isso para mim, não. Vou ver se está na palavra. Vou ver se está... Se está na palavra. Assim... Eu estou esperando o vídeo até hoje. O vídeo? Cadê o vídeo? Eu tô o vídeo? Não, vamos ver o vídeo. Vamos ver o vídeo. Mas a gente precisa superar só essa parte para a gente passar para a parte do vídeo. Então, assim, nós entendemos, então, que a questão de se examinar de forma minuciosa a palavra é uma forma de barrar esses falsos profetas. É a principal. E isso hoje, na opinião do senhor, é bem praticado pela igreja brasileira? Nem pela igreja mundial. Nós temos uma igreja que ela é muito emocional. O apóstolo Paulo fala que o culto tem que ser o quê? Racional. O culto ele começa com uma decisão racional. Você decide cultuar, você decide se entregar. A emoção ela faz parte do culto.
porque ela é uma entrega. Mas nós vemos uma igreja contemporânea muito emocional e pouco racional. Então ela vai para os cultos, ela chora, ela sente o frenesi, sente o arrepio e tá tudo bem. E tem muitos irmãos que cantam e não sabem o que estão cantando. Você pergunta, onde é que está escrito isso? E foi uma benção o culto, né? E foi uma benção, Chorei, porque a música tem um poder psicológico muito grande. Se eu colocar uma canção aqui, antiga, você vai lembrar de algum momento da sua vida. Então a música tem esse poder de levar você, de fazer uma viagem no tempo. Você tem um flashback. Então é importante frisar isso. E isso é ser movido pelo coração, que é totalmente enganoso. Né? Então, a decisão, o quê? Primeira decisão de cultuar é racional. Você decide cultuar, eu vou me entregar, eu vou entrar no meu quarto, eu vou mergulhar, eu vou participar de uma congregação, é racional. Quando você chega lá, existem algumas situações que são emocionais, porque Jesus também trabalha na emoção. Agora, a emoção, a alma, o psique, não pode governar o seu culto. Ele tem que ser racional. Então, se o cara chega lá, ele faz e pula, e você sente o frenesi, mesmo que o cara voe no templo, você tem que abrir a palavra... O diabo faz voar também, né? E ver se está na palavra o que ele está falando. Só que a igreja é diferente. Ela prefere o frenesi, ela prefere o arrepio, ela prefere as lágrimas do que a racionalidade de pegar a palavra igual os bereanos faziam e examinar. Muitos vão estar ouvindo esse podcast e falando assim, são dois ali... alienados. Não, estão querendo ser, estão metendo pau. A palavra fala que a gente não deve julgar. Ninguém deve julgar ninguém. Totalmente errado esse pensamento, né, pastor? Mas a gente não está falando sobre manifestação, a gente está falando sobre entendimento. Agora, exemplo, quando você está no momento ali, intimidade com Deus, a manifestação do seu corpo, da sua estrutura óssea, da sua parte psicológica é diferente. Tem pessoas que choram, tem outros que pulam, tem outros que saem correndo. Então, isso é diferente, você não pode julgar isso, não estamos entrando nesse mérito, nós estamos entrando na racionalidade do culto de examinar a palavra. Examinar a palavra. Do que está sendo falado. Esse ato de nós estarmos falando aqui sobre falsos profetas e tentando aprofundar o que hoje, né? Porque hoje nós entramos em um caminho tão errôneo na questão de cultuar a Deus e aceitar os falsos profetas, é por conta de não termos esse tipo de atitude, de examinar a palavra, porque para a gente estar conversando aqui, a gente teve que estudar a palavra. A gente tem que tentar ter base o máximo possível para a gente procurar saber qual é o caminho correto, né, que devemos seguir. Então, assim, muitos vão estar achando que a gente está julgando quando a gente está fazendo o quê? Como diz lá em 1 Tessalonicenses 5,19, vai dizer o seguinte, não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, exato, retende o que é bom. Exatamente. Então, assim, a gente não está aqui, de forma alguma, restringindo a ação do Espírito Santo e nem falando mal. Não, aliás, que a única coisa que a gente pode falar que Deus não pode fazer é pecar. É importante frisar isso. Então, nem eu nem você temos autoridade para falar que Deus não pode fazer. A única coisa que nós podemos afirmar na palavra é que Deus não pode pecar. Isso ele não pode. O restante, ele pode fazer o que ele quiser, da forma que ele quiser. E ele vai ser sempre, né, de acordo com o que ele sempre ensinou. Deus ele não vai muda, ele é imutável, mas ele se movimenta. Olha o que diz aqui a parte que a Marissa achou ali. 1 Coríntios 12, 28. Assim na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres e depois os que realizam milagres. Os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda e os que têm dons de administração e os que falam línguas. Sim, mas aí não era aqui, aí chama-se direção do que foi criado primeiro. Então nós vamos falar que os animais são mais importantes que nós. Porque Deus criou primeiro os animais. Qual outra versão, Marissa? Abre outra versão. Se você partir por esse pressuposto, você Quer ver? É uma versão mais bíblica e essas muito... Que é isso, né? Essa versão não é bíblica. Essas muito... Se você partir por esse pressuposto... Essas versões muito modernas aí, elas distorcem muito o original. Vamos ver quer ver? Essa é a Ara, vamos lá. Onde estabeleceu Deus, está vendo? Primeiramente, apóstolo, segundamente lugar. Isso aí não está relacionado à hierarquia, está relacionado ao que Deus levantou. Então, ou seja, assim nós podemos falar, não, então Deus criou os peixes do mar, etc, etc, então os peixes do mar eu vou pegar o que eu levantei no estudo que eu fiz e tem base, tem... Cadê, Maressa? Olha só.
Não, mas isso é interpretação. Não, mas tem base em outros versículos, tinha. Mas depois senão a gente vai entrar em outro tema. Não, vamos entrar num tema, em outro tema, mas há uma pré-determinação dada por Paulo do que... Não existe. Assim, do que deve... Porque assim... Vou te dizer, não, eu vou até mandar depois. É por isso que a Bíblia fala que quando Jesus estava lá e os 2 filhos da sua tia chegou para falar com Deus, coloca eu e fulano do seu lado, nós somos mais importantes. Não, Paulo fala o seguinte, então, que há o que deve ser buscado como primazia na igreja. Porque o que é mais importante? Aquele que direciona a palavra, ou se você tem 3 obreiros na igreja? Mas serve todos eles. Não, eu falo assim que há atitudes e há ministérios que atingem mais o corpo do que outros, sendo que todos são importantes, mas uns são mais importantes. Por conta de quê? Vou repetir assim, para você. Por conta de quê? Porque eles são como assim, a coluna da igreja. Vamos supor, é a mesma coisa aqui. Eu não vou priorizar a palavra. O aprendizado da palavra, não vamos cuidar de arrumar os bancos, vamos cuidar das crianças e estudar a palavra, estudo depois. Eu não vou priorizar isso, não. O meu tempo eu vou destinar para cuidar, para levar a cesta para os que estão precisando, e eu vou negligenciar o estudo da palavra. Sendo que a palavra ela é muito mais importante. Ou eu vou só estudar a palavra e não vou manifestar ela. Então, mas o que acontece? Nas obras sociais. Mas há alguns ministérios que eles devem ser com certeza priorizados na igreja em termos de saber que ele é uma coluna para todos os outros, às vezes, principalmente a palavra. Sem a palavra você não vai fazer nada das outras coisas da maneira correta. Então, é o que a gente vê na igreja falsa hoje nos falsos profetas. A forma errada de priorizar aquilo que é importante. Isso a gente diverge. Entendeu? Porque eu acredito que quando Deus, Paulo, ensina e coloca uma hierarquia do que é mais importante dentro dos ministérios, na minha visão, você que tá dizendo. na minha visão ele colocou. Isso é justamente para a gente não deixar de priorizar aquilo que deve ser priorizado para o resto do corpo não sofrer. Então, assim, há de que hoje nós podemos analisar... Você pode ser o maior teólogo de todos os tempos. Entendeu? Você pode ser o pastor mais importante de todos os tempos, o maior teólogo, mas se você não exalar o amor fora dessas 4 paredes, nada importa. Mas sem a palavra então, não tem. Mas sem a palavra não tem amor. Se você fizer obras sociais sem palavra, não adianta. A palavra de Deus não é apenas esse livro que você conhece como Bíblia. É a manifestação como Filho de Deus. É o que eu prego toda vez aqui, pastor. É a manifestação como Filho de Deus. A palavra não é só a Bíblia, é ela ser compreendida e vivida. Exatamente. E vivenciada. Então, só que começa dela. O aprendizado dela, para ser vivenciado, começa dela. Então, quando se negligencia a palavra, você abre brecha para um monte de outras coisas, principalmente as heresias que nós vivemos hoje, os falsos profetas. Então, dentro do que é falso profeta, vem a falta de priorizar o aprendizado da palavra. Quando se prioriza outras coisas a não ser a palavra é o estudo. Não existem outras coisas, pastor. Entendeu? A palavra é o centro de tudo. Não, então, e dela surge tudo. Justamente isso. Então, assim, se você está colocando a palavra como ministério de pregação, é diferente. Não, de ensino, de base para toda a igreja. Ministérios. Então, de base para a igreja. Então, não vamos colocar o mestre como último. Entendeu? Você já viu consagração de mestre em igreja? Então, assim... que é importante ensinar? Com certeza. Agora, não existe consagração de mestre. Não, mas para e pensa. Eu vou priorizar o lanche dos irmãos após o culto. Isso aí não tem nada a ver com os 5 ministérios. Não, é um ministério. Isso aí é um ministério. É um ministério na igreja. Não, eu estou falando dos 5 A organização da igreja é um ministério. Está lá dentro. Auxiliar, administrar está lá na igreja. Administrar que tenha lanche para os irmãos. Que tenha tudo aquilo que precisa ser realizado para o culto está dentro do administrar. E que olha que o administrar é até maior que muitos outros. Maior, não, mais importante. Não existe maior, pastor. Mas mais importante do que outros dons. Importante, pastor. Porque senão... O mestre lavou os pés dos apóstolos e ele deveria lavar? Ele justamente ensinou isso. Não existe importante. Mas o que eu falo assim, se não tiver importância... Essencial. Existe o que é essencial. Então, o que é? Se é essencial, é mais... É a junção do corpo. Se é essencial... É a junção do corpo. Então, se é essencial, ele é mais importante que o outro. Se nós tratarmos tudo como se fosse tudo importante... Ué, não é? Não precisava... É importante, mas não precisava Paulo ter falado aquilo. Não, Paulo não... Você está interpretando algo... Ele apenas... Assim, há muitos ministérios que Paulo vai... Há muitos ministérios que Paulo vai elencando. Ele não precisaria ter falado de forma alguma, primeiramente faz isso, segundamente aquilo, não. Ele teria colocado assim, olha...
tudo que você vai fazer na igreja é importante e acabou. É importante, mas existe uns que precisam ser priorizados. Existe uns que precisam ser mais olhados. Que você passou, mais você prioriza. Na que eu sou, eu priorizo a junção do corpo. Então, a interpretação que eu tenho desse texto, e agora eu posso falar? A interpretação do texto que eu tenho desse texto é que Deus levantou. Ou seja, se você partir desse pressuposto, então a criação dos animais até a criação do homem... Não é o mesmo contexto. Não é o mesmo contexto. A exegese não é a mesma, a hermenêutica não é a mesma. Da aplicação de Gênesis para Paulo, já em Coríntios, não tem nada a ver. Eu estou falando para você do pressuposto, da finalidade... A questão da fala ali não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando você vai mergulhar ali no texto, pastor, o senhor vai ver que não tem como você fazer a mesma exegese como o senhor está fazendo de Gênesis para Coríntios. Eu estou falando, você está com a mente rasa. Eu estou falando do pressuposto do texto. Se o senhor deixar eu terminar de falar, não o senhor conduz e o senhor fala, eu vou só ouvindo. Não. Então o senhor me convidou para me falar. Então, ou seja, preste bem atenção. O pressuposto que você está colocando é o seguinte, que Deus levantou assim, certo? Então, estou falando para vocês da mesma forma, em Gênesis, Deus fez a mesma coisa. Então, se Deus... vai deixar eu terminar? Então, se Deus levantou 1, 2, 3, 4, 5, então se o 1 que você está falando é mais importante do que o 5, então a criação de Deus era o mesmo pressuposto, é o mesmo princípio, a palavra não se contradiz. Então, o que eu estou querendo dizer para o senhor e estou afirmando, os 5 ministérios são para a edificação do corpo de Cristo. Sem palavra, a palavra não é a pregação, a palavra é a base, é o verbo, ele se fez palavra. Ele é a palavra e se fez carne. Então, ou seja, ele não priorizou em sua pregação aos fariseus, saduceus, ele priorizou a manifestação dessa palavra. Esse discurso que está usando é justamente o discurso que os fariseus usavam. É por isso que ele entrou em contraste com eles. Por que os fariseus não se converteram? Porque justamente eles achavam que Jesus ele não andava de acordo com o que eles pregavam. O pressuposto deles era isso, o princípio deles era isso. A gente diverge totalmente disso, porque assim, não tem como nós concordarmos, porque a base de avaliação é totalmente diferente. Não é a pregação, diferente. A base de avaliação não é o ministério da pregação. Diferente porque a base de avaliação é o ministério palavra. Palavra chama-se base, pregação é um ministério. Porque o senhor está aplicando aí a interpretação, a mesma interpretação para 1 Coríntios, a carta de Paulo a Coríntios, a Gênesis. Você isso entendeu, é uma coisa totalmente... Você entendeu totalmente errado, mas eu vou deixar passar, um dia você vai entender. Preste bem atenção. A pregação, ela não é o fator primordial. A palavra, o verbo é. Ou seja, o ministério profético é o ministério. O ministério de pregação é o ministério. O apostolado é o ministério. A administração é o ministério. É o ministério, sim. O cuidado, mas o auxílio, em cima do verbo. Da palavra. Não da pregação. Então, da palavra vivida. Da palavra vivida. Palavra, agora, não pregação. Para se viver essa palavra, a libertação, a cura, a transformação vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra. Se alguém ouve a palavra é porque é pregado. E se não é pregado, de quê? E se não é, pode ser da vida, tudo, mas se não é pregado a palavra, ninguém aprende. Então, assim, por isso que eu estou falando que há sim ministérios essenciais em detrimento de outros. Porque há uns que são muito mais destrutivos. Isso você está dizendo. Assim, corte o seu dedo. Nós somos um corpo. A palavra diz que nós somos um corpo. Corte o seu dedo e você enrola aqui e vê se você vai viver. Vai viver normalmente. Corte a sua cabeça e vê se você vai viver. Eu falei no início para você. Não, isso que eu estou dizendo. Nós somos um corpo. O ministério de Jesus é um corpo, mas há dentro do corpo elementos e órgãos vitais. O que aparece mais, pastor? Coração ou as mãos? Mas isso você arranca a mão. Eu falei para vocês no início. Mas isso que eu estou dizendo. Mas isso já desmente. Não, desmente isso já desmente o que você está falando. Não, desmente assim, desmistifica o que você está dizendo. Vamos parar por aqui. Porque o coração que eu estou falando é a palavra, é a base, o rema de Deus. Você está colocando a pregação como ápice, o pregador como ápice. Não só a pregação, eu estou falando o entendimento da palavra, que seja... Rema, a palavra rema, que seja, evangelho. Que seja passado, evangelho, que seja passado com 2 pessoas no banquinho, que seja passado pregado, uma visita. Seja pregado, se pegar uma cesta de coisa, isso é palavra. Que essa palavra seja passada, transmitida na sua essência. Sim. Pregada no púlpito, ou numa visita, ou na entrega de uma... Não importa isso é a palavra. Isso é a palavra. Justamente. Mas eu estou falando que essa questão da palavra, ela é uma questão vital. Não é a mesma coisa de você cortar o dedo ou a cabeça. Palavra, não ministério de pregação. Então, todo mundo se encaixa e vive para servir o corpo de Cristo. O senhor está confundindo 2 coisas. Ministério de pregação e palavra.
Ministério de pregação é uma coisa, evangelista é outra. Eu acabei de falar, os mestres não é para ensinamento? Os mestres não é para ensinar? Você vê na igreja contemporânea consagração de mestres? Não. Uma festa para consagrar mestre? Por que então, se é um ministério tão importante? Eu estou falando sobre isso. Se o ministério da palavra é importante, o mestre ensina o quê? O mestre ensina o quê, pastor? A palavra. E por que não é consagrado o mestre? E por que não tem uma visibilidade maior dentro da igreja contemporânea? Então, quando eu falo palavra, eu não estou referindo ao ministério de pregação. Eu estou referindo à base de rema. Palavra, revelação, base do cristianismo. Entendeu? Direção. Aí, ministérios... A base de rema, você vai falar em rema, é tanta distorção que existe dessa palavra. Rema Rema tem gente que fala assim, não sei o que, eu determino a tua vida, não sei o que. A gente fala, isso aí foi uma palavra de rema que você jogou na minha vida. Muita gente falou isso é rema e fala isso. Não, isso é contexto judaico. Então, existe umas... E principalmente dentro das igrejas apostólicas, nessa nossa igreja contemporânea, onde nasceram a maioria dessas heresias, desse tipo de interpretação e visão. Então, assim, que... Não estou falando de rema visão. Entendeu? De rema revelação. Eu falo assim, vindo da palavra. Então, assim, a gente vai ver desde a igreja primitiva que o que Jesus fez. Vamos pegar o ministério de Jesus. Exato. Jesus ele pregava a palavra. Sensacional, hein? Ele parava. Ele vivia a palavra. Ele pregava. E ele Isso, tempo inteiro. E outra coisa, ele chegava para um, pregava por parábolas. Ele chegava para outro, pregava. Você vai pegar o Sermão da Montanha, você vai ver tudo ele pregando. Ele priorizou pregar a palavra em detrimento de ajudar o outro. Você pega quantas pessoas Jesus ajudou pessoalmente, ele dando pão, não sei o quê, e quantas vezes ele pregou a palavra. Pastor, prega a palavra, pregue a palavra, pregue o evangelho. Se precisar, use a palavra. Entendeu? Exatamente. Paulo falou Exato. isso. Então, Paulo falou isso. Então, pronto. Mas, então, a gente vai ver que há essa importância maior nisso. Isso aí não é inegável, porque se a gente distorcer Pastor, isso... você tem sua verdade, eu tenho a minha. Entendeu? Se distorcer você isso, Jesus errou. Não. Você tem sua verdade, você tem a minha. Eu, na minha verdade, os 5 ministérios são para servir o corpo de Cristo. Em cima da palavra, não de pregação. Vai ter um outro rol de ministérios que chega a 12. Existem outros que Qual congregação, pastor Batista? Não, isso dentro de Coríntios. Existem alguns que entendem. Entendeu? Que Paulo fala ali. Entendeu? Então, assim, é como o senhor falou, o senhor tem a sua visão, a sua interpretação. Eu acho que o tema não é esse. Se é a mais correta ou não, a gente não pode também aqui descer goela abaixo como se fosse. Bom, você me chamou para conversar. Mas a gente tem que ter humildade de reconhecer que eu tenho a minha visão, o senhor tem a sua. Somente de ouvir. Entendeu? Então, assim, eu acho que, como o senhor falou aqui, eu estava como os fariseus, aí o senhor já me comparou aos fariseus. Eu estou falando que a retórica é a mesma. Aí, quando eu falei que o senhor estava desmistificando, o senhor já não gostou. Então, assim, a gente tem que ter essa primeiro ponto aqui, é um princípio de respeito. Eu respeito o que o senhor pensa, mas eu não posso aceitar e ouvir o que o senhor está falando, que é contraditório o que eu prego aqui o tempo inteiro, e falar assim, não, eu e falar no assim, podcast, não na sua igreja. Então, e falar assim, aí mas aí me convidou para bater papo com você. Mas eu preciso contrapor aquilo que eu não acredito. Então, já que o senhor está me convidando, eu sou um convidado, então o senhor tem que falar, ouvir e falar também. Então, eu vou esperar o senhor falar tudo que o senhor tem que falar. Não, eu falei. Eu só não concordo que, como o senhor colocou, a divergência que gerou entre nós aqui agora é que o senhor falou que não tem nenhuma diferença. Tudo é muito importante. Que arrume o lanche lá e que não prega aqui. Não, de jeito nenhum. Não, é o que o senhor está dizendo. Não, eu estou falando... E o que eu estou falando é que há ministérios muito mais importantes na igreja. Falar, entendeu? Então, assim, essa é a divergência. Só se você vai deixar eu falar? Não, pode falar. Então, você vai ficar e vai deixar eu falar tudo que eu tenho que falar? Pode falar. O senhor entendeu tudo? Só que eu não posso deixar o senhor, pastor, afirmar e falar. Eu fico calado na minha. Só que pode ver, na hora que o senhor começa a falar e que eu falo, como eu acabei de falar aqui, eu falei, o senhor está falando que o senhor também já me interrompeu. Então, assim, o senhor também não está deixando eu falar. Quando eu falei, servir o cachorro-quente no final do culto é a mesma coisa que pregar a palavra, estudar? Mesma coisa. Então, para o senhor para mim não. Eu acho que se for servido com amor, se eu tenho 1 hora para preparar o cachorro-quente ou a palavra, o que eu vou priorizar? Se me sobrou 1 hora, na minha visão bíblica, eu tenho que deixar sem cachorro-quente e que eles se alimentem da palavra. Essa é a minha visão. Agora eu posso falar? Então, porque se eu preparar a mensagem 1 hora e a sua motivação não for o reino de Deus, aquela irmã que serviu o cachorro-quente lá fora e a motivação dela for o reino de Deus, é mais importante do que o que o senhor fez. É isso que eu estou falando. Eu não estou falando da irmã. O senhor já colocou outra pessoa. Eu estou falando de mim. Eu estou falando das pessoas diferentes. Eu estou falando de mim. Eu que tenho que servir o cachorro-quente. Então vamos falar, o senhor vai servir. Deixa eu terminar, por gentileza.
Então, o senhor vai servir Não, duas o senhor coisas. já mudou a história. O senhor vai pegou servir meu duas, exemplo e mudou. o senhor vai servir duas coisas. Então, se o senhor serve duas coisas, o cachorro quente, para quem está lá fora, para quem está aqui dentro, e a palavra, se eu canto, e a minha motivação não é o reino de Deus, é apenas o meu ego pessoal, a minha promoção pessoal. E se eu sirvo... Ninguém falou de promoção pessoal, falando, ninguém falou de ego, ninguém falou... Eu estou falando de o senhor já está colocando umas coisas que não tem nada a ver, não é o exemplo que eu dei. Eu estou falando de importância, pastor. Então, mas assim, não entrou ego, não entrou autopromoção, não entrou nada disso. O senhor já está colocando a mais. Isso que eu não posso deixar o senhor vir aqui fazer desse jeito. Eu estou colocando, você fala sobre importância. Então, eu não coloquei autopromoção, nada disso. Eu estou falando de mim, pastor. Então, eu estou falando assim, o exemplo que eu dei foi o seguinte, eu tenho 1 hora, eu só consigo preparar o cachorro-quente ou preparar a palavra. O que eu priorizo? O que é mais importante? Para o senhor é tudo a mesma coisa. Eu posso preparar o cachorro-quente e vai... Claro foi o que o senhor falou. Os dois ministérios é a mesma coisa. Para mim, não. Se eu tenho que priorizar, eu vou deixar o povo sem cachorro-quente e vou priorizar pode comer o cachorro-quente depois. Não, eu estou falando que eu que deveria levar o cachorro-quente, eu que tinha que preparar. Existe um contexto, eu estou falando só uma coisa... Isso, então, eu estou falando um exemplo hipotético. Eu tenho isso. Vamos supor que seja esse exemplo. Você não coloca dois exemplos assim? Você não coloca 2 exemplos assim? Se eu tiver para pregar a mensagem durante 1 hora, para pregar, e naquele momento eu tiver que socorrer o irmão que está passando problema sério para levar para o hospital, o que o senhor escolhe? Com certeza, pastor. Depende da gravidade, claro que eu vou socorrer o irmão, eu vou mandar aqui. É isso que eu estou falando para você. Tudo bem. Eu estou dizendo para o senhor, mas o senhor colocou o cachorro-quente na mesma gravidade. Para mim, salvar aquela vida é muito mais importante que aqui. Não, então, isso é manifestação. Mas foi o que o senhor afirmou. Você entendeu? Então, assim, não dá para falar. A gente supera, então, isso. Então, assim, escuto. Para mim está superado. Não, para mim também. Para mim também. Eu sei que há, e Paulo ensina que há. O senhor está falando que não há. Como priorizar ou não existe ministérios essenciais em detrimento do outro. Não existe. Não, para mim existe a palavra essencial. Não, tudo bem. A palavra é essencial. É essencial e sempre vai ser. É a base de tudo. Mas os ministérios eles estão divididos e se dá para aplicar fazer um ou outro, é claro que existe uma prioridade. Um sem o outro não funciona. A palavra é essencial. Eu não acredito bem assim, então, porque existe igrejas, pastor, que é só uma pessoa. E ela às vezes não vai conseguir fazer tudo. Existe igrejas que não vai sem o outro não funciona. Então, mas assim, vai crescendo aos poucos. Você vai ter que priorizar aos poucos. Eu vou dar um exemplo aqui prático da igreja. Quando eu assumi a igreja, o nosso bispo Antônio me chamou e falou assim... Não vou falar sobre igreja, pastor. Falou porque assim, você tem sua realidade, eu tenho a minha. Então, aí eu vou falar da minha, você não vai gostar. Eu só falei o seguinte... A gente tem que basear no tema. Só para o senhor entender. Só para o senhor entender. Aí eu vou falar, você não vai gostar. Não. Porque se tu for falar sobre contexto institucional religioso, igreja não é instituição religiosa. Igreja é o corpo de Cristo. Então, se a gente for entrar nesse padrão, você vai ter outra dor de cabeça, porque eu vou falar para você que igreja não é instituição religiosa. Eu vou falar para você que a instituição religiosa não foi criada por Deus. Não foi. Então, nós vamos ter dor de cabeça. Aí eu vou falar que a maneira de culto hoje não foi criada pelo Espírito. Então, nós vamos ter... Então, vamos frisar no tema. A gente continuar no tema, que tá tão legal, mostrar o vídeo que estou ansioso para ver. A gente vai continuando, vai batendo um papo, entendeu? Vamos passar para o próximo aí. Assim, só que eu não posso, pastor, de forma alguma, deixar passar como se fosse verdade uma coisa que eu sei que não é. Não, você diz que não é. Eu digo biblicamente que é. Então eu assim, próprio você biblicamente que é. De forma alguma eu não posso, senão eu mesmo vou ser covarde comigo e com Deus. Apóstolo tem a mesma importância que um pastor, que um profeta, todos estão para servir o corpo de Cristo, Jesus já mostrou isso na palavra e nas ações dele. Aí o senhor tem outra interpretação, tem outra. É por isso que existe calvinismo, é por isso que existe luterismo, o que a gente precisa é se respeitar. Exato, então vamos para o tema. Vamos rolar o vídeo aí, vamos rolar o vídeo. Mais água aqui, Magavi, pega aqui para o pastor. Tá ali, pastor, mais água. A polícia não divulgou a foto, mas nossa produção conseguiu apurar que o pastor suspeito de abuso sexual contra fiéis de uma igreja na cidade de Sucupira do Norte, no sertão maranhense, é este homem, conhecido como pastor Lindenberg. Ele foi preso na quinta-feira durante uma operação deflagrada pela Delegacia Regional de São João dos Patos. 6 mulheres adultas que frequentavam a igreja denunciaram o líder religioso por abuso sexual. Foi através de denúncias que chegaram para ele, de algumas mulheres que se diziam vítima de atos libidinosos praticados por um pastor de uma igreja naquela cidade contra as mesmas. O delegado abriu inquérito,
fez o levantamento das informações, solicitou a prisão e depois de confirmado tudo e a justiça decretado a prisão, ele fez uma operação onde culminou com a prisão do pastor. De acordo com as informações das vítimas, durante o ritual, que sempre acontecia à noite, o pastor afirmava que as fiéis estavam possuídas por demônios e que precisavam se submeter ao ritual de salvação, que consistia em abusos sexuais dentro da igreja. De acordo com os depoimentos das vítimas, o pastor as levava para um altar e logo em seguida as manipulavam sexualmente, dizendo que estava sendo guiado por Deus. A operação que resultou na prisão do pastor teve início em 2019, quando a Polícia Civil do Maranhão começou a receber as primeiras denúncias. O pastor está na cidade há 10 anos e a polícia investiga agora se existem mais vítimas, além das 6 que denunciaram os abusos. É possível, né? Então a gente tem que aguardar a conclusão do inquérito para ver se outras mulheres aparecem e denunciam o pastor. Esse videozinho aí, pastor, eu coloquei para a gente falar sobre como que muitos são enganados pela figura do pastor, que se intitula também profeta hoje em dia, né, que se intitula como uma pessoa de Deus, em cuidar do rebanho, e utilizando dessa posição e de palavras como se fosse de Deus, fazem pessoas fazerem coisas absurdas como essa, né? Então, assim, hoje é uma realidade. O que a gente pode fazer para identificar esses pastores e como a gente, como igreja, precisamos nos portar para poder impedir isso? A primeira coisa que a gente tem que, nós como pastores, temos que fazer é exaltar o ministério de ensino, né? É tirar os mestres de último lugar em importância, né, dentro do contexto religioso, e dar importância para ele no contexto da instituição religiosa. Então, ou seja, instituição religiosa X, B, A, tem escola dominical. Então, as nossas escolas dominicais hoje no Brasil são as que têm menos presença. Então, isso mostra que o ensino religioso não é valorizado não pelas instituições religiosas, mas pelo próprio povo que não quer aprender a palavra. Antigamente, isso era um tempo que o culto de ensinamento, que o culto de escola dominical era lotado. De doutrina era lotado. Então, ou seja, as pessoas eram sedentas para aprender. Hoje nós temos na nossa mão um celular, que isso ajuda muito. Mas isso também atrapalha muito a questão do vínculo que Jesus fala em João, quando ele fala que as ovelhas conhecem a minha voz. Quando Jesus ele fala sobre justamente isso, de reconhecimento de voz é intimidade. O que caracteriza um falso profeta? Um falso pastor? Qual a primeira característica? Primeiro, que ele não tem relacionamento com as ovelhas não conhecem a sua voz. As ovelhas são apenas um utensílio para arrancar a sua lã e deixar na carne e no osso. Então, um caso como esse é típico em todo o Brasil, como os outros casos, de pessoas que usam a palavra para fazer movimentações, para fazer liturgias que não estão de acordo com a palavra. Não só isso, que isso é uma aberração ele fazer isso. Mas outras coisas, como momentos, cuspir, como outras coisas mais que acontecem na igreja brasileira, que isso é inacreditável. Então, a primeira coisa que a igreja tem que priorizar nos dias de hoje é voltar ao ensino da palavra. É que as pessoas possam estar mergulhando na palavra, realmente mergulhar de fato, ler, estudar a palavra. Os livros são importantes, como a gente identificou aqui, mas não há nada mais importante que você entrar no seu quarto, ler a palavra, orar a Deus e pedir para Deus que Deus te ajude a interpretar aquilo. O Espírito Santo é aquele que conhece tudo desde o início. Então, por que não ensinar a palavra? Então, isso é um exemplo da falta de ensino nas igrejas. As igrejas hoje elas são conhecidas, a grande parte do movimento pentecostal, grande parte, não todas, nós temos igrejas centenárias que priorizam ainda o ensino da palavra, mas a grande parte é conhecida como igreja rodoviária. As pessoas que vão para campanhas e voltam e elas não têm conhecimento. Então elas são fáceis de serem enganadas. Hoje, se você perguntar para um adolescente, abra num livro de Abacuque, grande parte não vai abrir, mas se você falar, abre no aplicativo tal, ele já está no celular. Então, isso é um exemplo típico que o ensinamento da palavra na igreja hoje está realmente defasado. Amém, amém. O senhor acha que tem muita ligação com esse tipo de coisa, com a teologia do domínio? Sim, a teologia da paternidade não espiritual, mas do patriarcado religioso. Está estagnado no Brasil, está mergulhado. O que o senhor fala sobre a paternidade espiritual? Não estou falando sobre discipulado. Existe paternidade espiritual? Não, existe o vínculo pastorado.
Então, algumas instituições, é por isso que é bom a gente ter sempre esse feeling, porque cada instituição religiosa tem sua doutrina e seu costume. Nós vemos a igreja de Tessalonicenses, Colossenses, perdão, que complementava com o ósculo santo. Nós temos a igreja de Coríntios que dava as mãos. E são costumes, isso não é doutrina. Então, é necessário... Mas a gente não teologia do domínio não seria como cultura, né? A teologia é o estudo de Deus. Então, o nome já está totalmente errado, de domínio. Então, ou seja, seria uma metodologia, seria uma instrução. Então, vamos lá. Então, é necessário entender isso. Então, quando fala sobre paternidade, algumas igrejas têm a paternidade como vínculo paterno espiritual. Já outras igrejas têm o nome paternidade dentro da questão pastorado. Já outras têm dentro da questão discipulado. Então, quando a gente fala paternidade, fala sobre esse vínculo pastoral de cuidar da ovelha. Que a ovelha é a expressão pastoral, de cuidar da pessoa, certo? De estar acompanhando, de não estar só pregando no altar, de não mais estar realmente visitando, cuidando. Então, esse vínculo pastoral, vamos usar a palavra pastoral que é melhor, né? Esse vínculo pastoral gera o conhecimento de intimidade, que é o quê? Reconhecimento de voz. Jesus fala aí. As ovelhas conhecem a minha voz. Como é que a ovelha conhece a voz? Eu estava vendo um estudo sobre isso nesses dias, que a maioria, você vê lá em Israel, os pastores andam, as ovelhas vão atrás. Dificilmente você vê um pastor atrás conduzindo as ovelhas. Ele vai, chama, e as ovelhas lindinhas, elas vão caminhando atrás. Então, essa metodologia, essa ideologia do domínio, isso é o que mais acontece. Eu falo teologia do domínio porque é assim que é apelidado. É igual a da prosperidade. Teologia da prosperidade. Então, ou seja, essa ideologia do domínio que coloca as pessoas sobre uma escravidão. Se você, exemplo, nós temos um tempo, não sei se isso ainda é hoje, mas tinha um tempo que as pessoas tinham que perguntar para o pastor até se tinha que vender alguma coisa e comprar alguma coisa. Teve até pastor que falou assim, não casa não faz isso não, porque se o senhor não aprovar, você não casa. Já vi casos assim. Isso é muito comum nas igrejas apostólicas hoje no Brasil, neopentecostais. Você já percebeu isso? Não, só casa se eu der a ordem. Então, às vezes o cara tem um casamento até destruído. Você sair da igreja, vai sair amaldiçoado, não te abençoa. Exatamente. Então, isso é totalmente contrário. Jesus ele veio justamente para quebrar isso. Os fariseus tinham esse domínio sobre o povo. Os saduceus tinham esse domínio sobre o povo. E Jesus veio justamente não quebrar a lei. Ele veio aperfeiçoá-la com amor. Que é o quê? Justamente, nós temos Mas Jesus também não foi para outro extremo, né? Jesus ele aperfeiçoou. Do não congregar, do não participar da congregação, do não estar junto em corpo, né? Porque senão Paulo não teria instituído as igrejas, né? Não, Paulo não instituiu as igrejas, né? Ele foi pregando e foi colocando líderes. É igual aquela coisa, que se abre é um bar, não é igreja. Então, a igreja ela é gerada numa palavra, né? Então, ou seja, o apóstolo Paulo, em suas viagens missionárias, gerou várias congregações, né, corpos. Então, a congregação é importantíssima. Então, quando você vê alguém... Eu vi algumas pessoas falando assim, o Brasil tem 40% de desigrejados, né? Palavra ridícula, desigrejados. Ou seja, porque você nunca deixa de ser igreja. É igual o católico não praticante, mas... essa palavra desigrejado, pastor, só me permite, ela é um contexto religioso muito ridículo, porque a igreja ela não é o templo, ela é as pessoas. Só que esse contexto desigrejado é aquelas pessoas que, porventura, pela imaturidade, algum problema no seu percurso, se feriu dentro da congregação, do corpo, e ela decidiu se afastar. Então, a cultura pegou esse nome, colocou e deu poder para eles. Fala, não, vocês estão certinhos. Então, no fato é que aqui dentro do congregacional, não fala da instituição religiosa, fala do congregacional, do corpo, né? Congregação X, etc. Ali você é aperfeiçoado, é onde você se fere, onde você cura. Então, se você está ferido ali, aí você tem que se aproximar mais. Então, esse contexto desagrejado, ele veio para trazer um grande problema para a igreja brasileira. Quando eu falo igreja, não falo instituição, eu falo corpo. Porque as pessoas ficam separadas, elas não têm interpretação totalmente negativa, porque elas se feriram, elas acham que o contexto religioso, o contexto congregacional, desculpe, ele não vai ter erros, e na verdade tem, nós somos falhos. Vamos errar, vamos vacilar aqui, então a gente tem que ter esse entendimento que nós temos que estar ali para consertar, para superar, e isso supera como? Congregando, estando junto, estando aliançado, estando junto. Só que também tem o outro lado, que as pessoas usam para teologia do domínio, né? Infelizmente, aí é outro extremo. É massacre. Então, aí fazem dos pastores gurus e não dão um passo sem falar com eles. É só os profetas, né? Os falsos pastores. Aí, em Deus os caras. E esse é uma das artimanhas, né, dos falsos profetas de hoje, em dominar e sacrificar, né, essas pessoas, que elas são escravas, né? E estão totalmente assim, além de não serem pastores, então não tem Deus ali. Eles usam aquela palavra, não sei se você lembra, do apóstolo Paulo e Alexandre Latueiro.
né? Que o Alexandre Latoeiro perseguiu muita igreja. E o apóstolo Paulo fala, vou entregar você na mão do diabo. Não é? Então eles pegam esse contexto e usam como domínio. Não, eu tenho autoridade total de decretar você para o inferno. Então as pessoas têm medo. Eu recebi uma ligação do Rio de Janeiro uns 3 anos atrás, que a senhora ligou e falou o seguinte, pastor, me ajuda, porque o meu pastor disse que se eu não continuar com a célula aberta, eu vou morrer com esse câncer. Então, é umas coisas absurdas, que entram do domínio e do medo. Eu acho que a igreja já está livre, mas ela está livre para andar. Vou falar algo para frisar. Você não pode ser corpo separado. Isso é anomalia. O pé tem que estar junto com o corpo. Então não tem como você entrar no... Eu sou o corpo de Cristo. E se cortar o dedinho, sobrevive, mas a cabeça não. Não tem como. A cabeça é Cristo, né, irmão? A cabeça é Cristo. Tô brincando, pastor. A cabeça é Cristo. Então, dentro do contexto que eu estou falando para vocês, não tem como ser corpo separado. Então, é necessário congregar, é necessário estar dentro do contexto, agora não dentro do contexto do medo. Essa questão do domínio, ela é muito presente hoje, né? Muito presente. E o que o senhor fala das maldições hereditárias? Também é outra artimanha, né? Eu acredito que foi quebradas na cruz, senão não tinha para ter cruz. Jesus falou em Isaías que levou sobre si todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras fomos curados, sarados. Então, se esse versículo não vale a pena, por que eu estou aqui? Mas a gente vê nessas igrejas, mesmas igrejas neopentecostais de hoje, agora igrejas é importante frisar, apostólicas, grande maioria delas, existem ministérios de libertação, de quebra de maldição e de tudo aquilo que trabalham o tempo inteiro com pessoas crentes, convertidas, e falando que precisa quebrar a maldição hereditária, precisa quebrar a maldição que veio disso, a maldição que veio daquilo, que existe uma maldição que foi lançada sobre a sua vida. Como o senhor falou, né? Isso aí não é bíblico. Né? É importante também frisar, pastor, que existe doenças que são psicomáticas. Eu não me agora. Então, ou seja, porque Deus não tem nada mais poderoso. É um milagre também a psicologia. A psicologia, a ciência é um milagre de Deus. Então, existem pessoas que passam por traumas de abuso sexual, pessoas que passam por traumas, esses traumas são psicológicos. Então tem que ter um tratamento. E até um mito a igreja, até um mito o pastor não passar por uma terapia ou se precisava desse tipo. Porque minha terapia é Deus. Não, Deus instituiu pessoas para cuidar. Então é importante a gente separar isso para depois o cara falar, não, então não tem isso. Então, não, às vezes você está passando um problema em casa que foi resultado de um casamento, de alguma coisa, e você não precisa não só apenas do cuidado pastoral, como de um cuidado profissional. Agora, nesse contexto que o senhor falou em relação a isso... Maldição hereditária. Isso é artimanha, isso é uma ideia para arrecadar recursos. Nós temos hoje, exemplo, se você pegar o contexto de igreja primitiva, até o século II, quando a igreja ela migra com os seus apóstolos, ela sai de Jerusalém, chega a Roma, e nós vemos aquilo que eu falei de estar entrar na igreja, que muda totalmente o termo eclésia de dentro para fora, e a igreja ela fica de fora para dentro. Ou seja, a igreja era para se manifestar dentro para fora, né? A igreja como corpo, e agora ela fica de fora para dentro. Então, aí é difícil. O cara monta uma grande estrutura, certo? Vamos dar um exemplo. O cara monta uma grande estrutura religiosa, e para ele manter isso, ele tem que ter dinheiro. Então, ele vai arrecadar como? É um círculo. Ele vai arrecadar com campanhas, com sincretismo religioso, que é isso. Ele vai arrecadar com o mercado gospel, com as canções, certo? E ele vai arrecadar também com a questão da teologia do medo, que é o quê? Você dizia, se a oferta não vai ser abençoado. Então, esse tripé. Então, é importante isso. Mais uma vez, o dízimo e a oferta é importante, porque é um princípio bíblico. Eu estou falando da teologia do medo. Então, esse tripé é o que forma isso aí. Por que existe isso? Porque grandes impérios foram construídos e eles precisam ficar ser mantidos e... Precisa de dinheiro. Tem que arrancar da ovelha a todo custo. Você nunca viu o apóstolo Paulo pedindo oferta para construir uma igreja? Não, e teve até uma época... Não que seja errado, tá? E teve até uma época que ele trabalhou para poder não ser pesado para os irmãos. Exato. Então, são contextos diferentes. É por isso que um debate como esse, que é de horas, tem que haver um entendimento que o contexto da igreja do apóstolo Paulo é totalmente diferente de hoje. É totalmente diferente. Então, não tem como se aplicar algumas coisas que o apóstolo Paulo aplicava de costumes. Princípios, sim. De costumes agora. Costume não dá. Então, talvez ele não construiu igrejas naquela época, porque, inclusive, um estudo que eu vi nesses dias, muito importante, que os apóstolos, até o século II, apóstolos que eu falo, Policarpo também, alguns que seguiram depois de apóstolo Paulo e João, eles tinham entendimento de Jesus ia voltar naquela época.
Então, é por isso que eles não construíam nada, porque eles achavam que Jesus ia voltar a qualquer momento ali. Então, é por isso que eles vendiam tudo e colocavam os pés dos apóstolos, porque na cabeça deles, Jesus foi, daqui a pouquinho está voltando. Então, talvez se o apóstolo Paulo tivesse no contexto de hoje, ele falaria, não, nós temos que fazer um instituto social, nós temos que construir uma igreja, mas não com a teologia do medo. Eu acredito que... com certeza. Eu acho que o domínio, eu acho que ele não agiria dessa forma. Não. Nós vamos ver, assim, várias situações. Como evitar, pastor, qual conselho o senhor daria para as pessoas que estão ouvindo a gente? Evitar esses falsos profetas de hoje. Palavra, cara. Tudo volta. Ensino é palavra. É estudar em casa. É ter humildade para aprender que ninguém sabe. Isso, procurar as programações da sua congregação. É importante você estar em casa. Você não ser um Frankenstein. Atos capítulo 2 fala o quê? Que eles cresciam em graça, em conhecimento, mas que eles andavam segundo a palavra dos apóstolos. Então nós temos hoje a igreja multiforme graça. Nós temos 12 tribos de Israel, cada tribo com o seu costume, mas quando se juntavam, adoravam só Deus. E nós temos várias congregações. Então, se você congrega na Assembleia de Deus, procure os seus pastores, o culto de ensino da sua igreja. Só que isso aqui, lembra que eu te falei no começo? Isso aqui ajuda, mas atrapalha. Porque o cara está aqui, ele fala assim, não vou beber de hoje não. Eu vou assistir, exemplo, um grande homem de Deus, Luiz Hermínio. Não vou assistir Luiz Hermínio, não. Vou assistir hoje o Marcos Alexandre, o pastor Jorge. Então, ele não tem mais aquele... entre aspas, só para identificar, aquele ouvir a voz do seu pastor. Então, ele começa a ouvir vários, ele não tem identidade. O senhor tocou no Luiz Hermínio. Ele é tido como um profeta, né? Ele profetizou para aquela deputada que está para ser presa aí, qual é o nome mesmo dela? É a Flor de Lis. Ele teve uma profecia dele para Flor de Lis, falando que para ela e para o Anderson, né? Que é o esposo que foi morto, que estão investigando aí. Né, se foi por ela ou não, tá bem assim, na linha de investigação. Mas existiu uma profecia do Luiz Hermínio para eles, falando que Deus ia honrar, que ia abençoar, não sei o quê, e como se fosse Deus mesmo. Uma profecia dessa que ele recebeu no púlpito e foi profetizando ali. O que o senhor me fala dessa profecia? Eu acredito que ele já pediu desculpa em relação a isso. Ele falou que elogiou em público, era para ter exortado em público e elogiado no secreto. Não foi nem elogio, foi profecia mesmo. Ele falou como se fosse Deus falando. Deus está mandando dizer para você. Ele falou assim: Deus está mandando dizer para você isso, que Deus vai honrar, que Deus. Ele falou como se fosse Deus falando. Eu vou responder igual Jesus fazia, com outra pergunta. Aconteceu? O que ele profetizou? Sim. Não sei, ainda não aconteceu? Acabou. Até agora não. Então pronto, nós temos que esperar se vai acontecer ou não. Então fala assim, eu tô aqui questionando o senhor como eu não vou defender se ele, e nem como julgar. Eu tô falando assim, falar dos homens de Deus. Como que a gente pode identificar esse tipo de coisa, o que é de Deus ou não é. Porque tem gente que endeusa, né? Primeiro, você tem que identificar se a profecia está de acordo com a palavra. Se Deus vai honrar, está de acordo com a palavra, Deus pode honrar. Agora, se é negativo ou positivo, se veio do Espírito ou não, é o final da profecia. Se vai se cumprir ou não. Aí você fala, não, o cara mentiu. Ela pode ser presa, ela pode passar 30 anos na cadeia, e depois ela pode sair, ter sua vida transformada e Deus vai honrar. Como ela pode morrer amanhã, e aí você vai falar, não, alguma coisa vai acontecer. A Bíblia fala que Deus não profetizou para Moisés, Deus não liberou uma palavra sobre a vida de Moisés que ele ia entrar na terra prometida. Deus não mentiu. Ele entrou depois. Deus não mentiu, ele viu a terra prometida. Então, ou seja, Deus não mentiu. Deus liberou uma palavra e a vida de Moisés, as ações dele não proporcionaram que ele entrasse. Então, ou seja, foi uma palavra liberada. O que eu posso falar é o seguinte, que se você quiser identificar que é uma profecia, o ato de falar, que algo em nome de Deus vai acontecer, primeiro, palavra. E segundo, o resultado dela. O rapaz falou que ia casar com a loira. Então, não casei com a loira. Então, ele é o falso profeta. O que o senhor fala das igrejas de hoje que profetizam, todo culto tem profecia, todo culto tem para 10, 20 muitas profecia. O que o senhor acha? São bíblicas essas igrejas? É complicado porque eu tenho que analisar o contexto do culto. Exemplo, se num culto não há o contexto, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala, olha, quando você for orar em outras línguas, que cale-se e haja interpretação. Então era um contexto daquela, um princípio bíblico. Então tem que analisar o contexto. Agora, se eu chego nesse momento aqui, vamos ver agora, esse instante, né? E começa a ver profecia. A primeira coisa que eu vou fazer, eu não vou me arrupiar, nem chorar, nem cair no chão. Eu vou analisar a palavra. Vou ouvir você com atenção. Certo?
Mas, assim, esses líderes, eles... Agora, se na igreja, só para responder o senhor, perdão, se na igreja só tem isso, tem algo errado. Se na igreja só tem obra social, tem algo errado. Se na igreja só tem o ensino da escola dominical, está incompleto. Se na igreja só tem a pregação no domingo, está incompleto. Então, tudo se completa. Tem que ter a pregação, tem que ter o apostolado, que é aquele que está na frente, que vai. Tem que ter o profético, tem que gerando ter mais tudo. igreja. Exatamente, tem que ter tudo junto. Se só tem uma coisa, eu acho que está precisando de amadurecimento. É porque, assim, porque eu toquei no Luiz Hermínio, aproveitei o gancho que o senhor deu aí para me tocar. Não, porque eu falei só dos caras, fica ouvindo demais, vários pregadores. Isso. O que acontece? Existem muitas igrejas que líderes, eles se valem de profecias para não serem questionados. Porque quando você prega a palavra, biblicamente, quando você prega a Bíblia, vai lá, abre a Bíblia, texto tal, isso, prega. Posso afastar um pouquinho? Pode. Na câmera ali, fica à vontade. O coluna tá doendo já. Fica à vontade. Se o líder ele prega a palavra, Bíblia, ele pode ser avaliado e ele facilmente pode, se tiver errado, pode ser identificado e vão falar, isso aqui não é bíblico, não. Agora, se ele fala, eis que Deus está me dizendo, isso e aquilo, não tem como ir na Bíblia falar isso. É claro que você pode, mas se a profecia for genérica, não vai ter como você questionar aquilo se é de Deus ou não, e pode ser da carne. Então, tem muita gente que, hoje, eu até fiz uma pesquisa sobre isso hoje, e há muitas igrejas que pastores, eles preferem pregar profetizando como se fosse de Deus. Eu acredito que a maioria não é, por conta do resultado dessas igrejas, não julgando, mas do resultado dessas igrejas, no final a gente vê que não vira muita coisa assim, no sentido de transformação de vida, mas por conta que eles têm medo e têm, assim, muita dificuldade de serem realmente ali avaliados, né? Confrontados. Porque quem vai confrontar? Eu entendi o que você está querendo falar. Se a pessoa falar assim... Eles se blindam através da profecia. Isso. Né? Você fala sobre caráter também. Então, o que acontece? Existem profecias que são genéricas. É o que eu acabei de falar. O Luiz Hermínio teve um ato profético. Eu não vou falar se é de Deus ou não é. Falar que ele mesmo se arrependeu e pediu desculpa por aquilo. Tá? Então, se ele chegou a esse entendimento, ele viu que... Não foi de Deus. Então, ele mesmo chegou ao entendimento. Mas se fosse outro caso que não tivesse chegado, eu quero falar para você. Essa profecia do Luiz Hermínio, ela só pode chegar ao final, se ele não tivesse arrependido, tá? Só pode chegar ao final, só pode ter conclusão no final. Não tem como. Porque ela pode ser presa e depois ter a vida transformada. Agora, nesse caso do senhor que está falando aí sobre a postura, né? O cara se blindar com isso, que é uma decisão do líder. É uma decisão dele. É o que mais acontece no Brasil. Às vezes um grande pastor vem, prega aqui e fala, Deus te levantou assim, tal. Aí de repente um irmão vai lá e confronta a atitude do pastor, ele fala, não, mas Deus falou comigo, aquela coisa toda. Então isso é o que mais acontece no Brasil. Não tem como questionar, né? Não tem como confrontar, não tem como avaliar. Mas tudo tem um tempo determinado. Aquele reis passam e reis são estabelecidos, uma hora se ele não mudar a atitude, ele vai cair. Mas como que a gente... assim, a gente está aqui no objetivo de levar a verdade bíblica para as pessoas. E essa é uma prática comum nos dias de hoje no Brasil. A gente vê pastores, líderes, se blindando com profecia em vez de pregar a palavra. O que o senhor diria para essas ovelhas que estão ouvindo isso? Eu diria primeiro para você orar a Deus, não é? E eu não ficaria num lugar como esse. Eu não fico em um lugar onde a palavra não é pregada, não só em palavras como em ações de manifestações. Eu não perco meu tempo. Em qualquer ambiente institucional, que a igreja sou eu e você. É importantíssimo, de novo, participar do corpo de Cristo. Ser congregação. Mas eu não fico em um ambiente onde existe alguém pregando e essa palavra não está de contexto, ou só é profético, que não há um corpo se manifestando, há um pedaço, uma anomalia. Eu não fico, vou embora. Então eu aconselho você a orar e tomar uma decisão racional, o culto é racional, tomar uma decisão e seguir sua vida. Qual as maiores aberrações que o senhor já ouviu, sem precisar citar nomes? Caramba, mas qual as maiores aberrações de falsos profetas que o senhor já viu? Coisa. E eu sei que o senhor foi itinerante durante muito tempo, pregou em muitos lugares. Cara, eu recebi Jesus quando tinha 12 anos, então estou com 40. Então já vi muita coisa, mas muita coisa mesmo. Já vi. O senhor pode destacar pelo menos uns 3 para nós. Essa aqui mesmo é uma aberração, mas hoje é tão natural isso, de abusos sexuais em nome de Deus.
de libertações sexuais, e tive até igrejas no Brasil. Foi esse que me chamou a atenção. Na década de 90 surgiu uma igreja no Brasil que os cultos, se a pessoa era homossexual, ela tinha que se esfregar em outro homem para ser curada. Isso aqui em Brasília, em 98, 99. Esse eu não sabia, e foi explosão em Brasília isso. Que aí se você tinha um problema sexual... O Léo era dessa igreja? Quem? O Léo? Não sei por quê. não me coloca em fria. Então, e outras coisas, entendeu? E se batia, tinha que apanhar na hora do culto. Então, é um negócio muito estranho. Então, e outras coisas, em algumas congregações, eu até, preste atenção, amo outros os irmãos, mas alguns contextos judaicos nas congregações, como a arca presente, e a pessoa tocando a arca da aliança na igreja, o senhor concorda com isso? É apenas um enfeite. É apenas um enfeite simbólico. Eu sou a arca, entendeu? Eu sou a arca. Eu acho que as festas judaicas... Eu quero visitar Israel. As festas judaicas são lindas. Eu quero ir no Hanukkah. É de outro concerto. É outro concerto. É interessante. É bom culturalmente. É igual os livros apócrifos. É bom você estudar culturalmente. Eu até adquiri eles esses dias. Tô começando a ler. Então, apesar que os livros apócrifos foram decididos pelo concílio católico. Então, pode ser que tenha muita coisa ali que seja verdade, que não quiser que seja, não seja. Então, dentro das aberrações tem muita coisa. Ou seja, cita mais umas duas aí. Gente, não bota em fria. Não precisa citar nome de ninguém, não. Ou seja, pastores que roubaram, fizeram pessoas entrar na miséria, de chegar para pai e mãe, vende tudo. Isso, para mim, isso é uma aberração. Você fazer uma família entrar na miséria, morar na rua porque vendeu tudo e deu dinheiro. Fato de pastores que abusaram crianças. Nesse ponto que o senhor está falando de dar tudo para a igreja, a gente vê várias hoje ações contra a Igreja Universal, né? Muitas ações contra a Igreja Universal. E lembrando que a Igreja Universal tem uma grande importância social, que ninguém vê. Tá? É importante frisar isso. Muitos criticam a Igreja Universal, Mas minimiza essa atitude? Acho que eu estou me cortando ali, acho que eu tenho que ir para frente, viu? Não vou ficar aqui. Abre um pouquinho mais a câmera. Abre um pouquinho mais a câmera, velho. Minhas costas estão doendo. Pode encostar, pastor, pode encostar. Minhas costas estão doendo aqui. Deixa o gordinho descansar um pouco. Então, ou seja, muitos contextos, tem muitas coisas dentro da liturgia da Universal. É importante frisar isso também, pastor. Cada instituição religiosa tem uma liturgia. Mas minimiza a obra social da Universal, minimiza a postura de, muitas vezes, como o senhor falou, às vezes... pregar uma forma muito incisiva, de tirar... Nenhuma. Se a obra... Ele pode queimar o corpo inteiro, se não tiver amor, seja amor, também é essa na palavra. Então eu posso ser o cara da ação social, eu posso ter tudo, mas se eu não andar de acordo com a palavra, nada vai adiantar. Eu vou chegar lá e falar, alimentei multidões, milhões, como o senhor colocou, parece que assim, eles fazem isso, mas fazem uma obra social muito boa. Você está querendo procurar... Não, eu só estou aqui querendo assim... Eu estou falando para você o seguinte, que existe muitas liturgias em todas as instituições religiosas, em todas. Agora eu vou falar todas. Todas as instituições religiosas existem costumes, e muitos deles vão de confronto a costumes antigos da igreja. E muitos são copiados também. Então, o que a gente tem que pegar de padrão é os princípios da palavra, o que norteia a palavra. Mas não é bíblico, né? Se pegar assim, usar do sentimental... Para lucrar? Para poder tirar, para ministrar e tirar a casa da pessoa, o carro da pessoa, tudo que ela tem. Eu acabei de falar que acabou de falar, então. Isso é uma coisa totalmente antibíblica, né? Porque não é dado por amor, não adianta nada para Deus aquilo. Aí você pega aquilo e faz parte de obra social, não adiantou nada também. Né? Não, lógico que não. Não, é só querer só entender isso. O contexto da palavra é igual também o pregador, que prega demais, é um cara eloquente, que conhece a Bíblia, já leu 65 vezes, faz tudo, mas quando chega em casa, bate no filho, na mulher, espanca, vai lá fora, não ajuda ninguém, nada adiantou. Mesmo que no culto, os anjos tenham rodeado tudo. Então, lembrou que tudo anda junto, é vazio, tudo junto, não tem jeito. Agora é importante, irmãos, salientar também, que é necessário, nós temos cuidado nesses julgamentos, não exercer o juízo. A igreja foi chamada para exercer o juízo dentro da palavra e a misericórdia e o amor. Então, às vezes a gente aponta muito dedo para bispo, para apóstolo, para pastores, pelo fato não desses fatos aí, tá? Mas de outros fatos, e às vezes é um costume da igreja. Eu tive agora com um concílio de padres. Os padres me amam pra caramba, conversei, debati horas com eles sobre teologia e tudo mais. Eu acho que e na mesa dos pastores, eu sentei de um padre, estava tomando vinho, do outro pastor do Rio Grande do Sul estava tomando cerveja. Então, ou seja, são um contexto diferente. Então tem que ser analisado com carinho, para não ferir a noiva de Cristo, para não ferir a igreja. E, assim, eu ia falar que eu acho, a minha opinião pessoal, aí não é bíblico, é pessoal,
Acho que tem muito padre que é muito mais bíblico e crente do que pastor. Eu tive agora em Águas Lindas, o Frei Francisco Krummeck, que ele é conhecido como a Igreja Católica, ele direciona ele como um missionário da primeira hora. Ele que fundou as paróquias São Maximiliano no Brasil. Um frei sensacional. O cara exalava o amor, a paz. Eu conversei com ele várias vezes, aí atrás dele tinha uma estátua de Nossa Senhora Aparecida deles. Tinha estátua lá. Então, aí alguns pastores, quando eu vi na reunião, falaram, por que você estava lá, aquela estátua? Mas Nossa Senhora é uma benção. Então, é uma benção. Então, aí estava lá, Nossa Senhora passa na frente. Aí estava Maria passando na frente. Aí estava lá a estátua, certo? Aí alguns pastores falaram, por que você estava lá com o padre? Eu falei, a estátua lá, você estava? Eu falei, rapaz, preste atenção. Vocês mesmos, falei para os pastores, vocês idolatram o dinheiro. Então, qual a pior idolatria? Ou são iguais? Aquela estátua ou a estátua tem olhos e não vê, boca que não fala. E vocês idolatram homens que têm boca e não querem falar a verdade, ouvidos e não querem ouvir a verdade, e olhos e não querem enxergar. Então, se a gente for andar desse contexto, cara, ninguém entra no céu. Não, e está dentro do tema dos falsos profetas. Está dentro do tema dos falsos profetas. Em geral, ninguém é arrebatado. Não, com certeza. Então, muitas pessoas da Igreja Católica exalam Deus. Com certeza. Aí por aí vai. E eu não quero colocar o senhor na fria, não, mas eu vou fazer uma pergunta mais delicada. Eu vou responder, mas só espero que o senhor não fique chateado. Não, vou ficar, não. Responder. Não me chamando de fariseu de novo, tá tudo certo. Deixa eu falar pra você ficar feliz. Só uma coisa pra você. A única coisa ruim nos fariseus, sabe o que era? Sabe o que era ruim? Os fariseus, existe um fariseu que você vai querer ser ele. Você vai querer ser ele. A palavra diz que o jovem rico chegou para Jesus e perguntou para Jesus o que era preciso para entrar no céu. Você lembra disso? Jesus falou, cumpre os mandamentos. O que o fariseu falou para ele, jovem rico? Eu já cumpro tudo, Jesus por acaso questionou isso? Não. Aquele cara falou para Jesus que cumpria todos os mandamentos. E você não vê num dos 3 evangelhos Jesus questionando ele. Aquele cara cumpria todos os mandamentos, cara. Sensacional isso. Eu não cumpro todos, pô. Às vezes, até amar o próximo é difícil fazer. E o cara cumpria todos os 10 mandamentos, pastor. Meu irmão, eu queria ser aquele cara. Só que eu não quero ser aquele cara avarento. Mas eu quero ser aquele cara. Aquele jovem rico, aquele fariseu, eu quero ser aquele cara que cumpria todos os mandamentos. Mas deixa eu perguntar para não esquecer aqui, para não passar. O senhor está querendo me distrair para eu não fazer a pergunta. Pode fazer, rapaz. O que o senhor acha? Tem muita gente, muito crente, principalmente crente pentecostal, que levanta a bandeira de que o Papa Francisco é o anticristo e que é o demônio, aquele negócio todo. O que o senhor acha do Papa Francisco? Olha, eu acho o Francisco um cara sensacional. Primeiro pela quebra de paradigma da Igreja Católica, não na questão dos homossexuais, mas na questão da linha franciscana. Né? Em primeiro lugar, a linha do Papa Francisco há anos não estava no papado. Então ele é um cara realmente que revolucionou a Argentina e ele revolucionou com a ação social, diferente de muitos bispos e muitas autoridades papais que contra o Papa. Então, ou seja, ele está revolucionando essa questão da proximidade da Igreja Católica com o clero, com o povo. Isso não existia há muito tempo. A perca de adeptos da Igreja Católica se deu justamente pela distância papal da Igreja e do clero. Então, hoje o franciscano, a linha franciscana está muito presente por causa do Papa Francisco. Então, essa aproximação, esse olhar nos olhos, esse estar mais perto, a gente só viu no João Paulo II. Então, depois não teve mais isso, foi algo mais midiático. Então, já o Papa Francisco eu acho um cara sensacional. Agora, se ele é o anticristo ou não, eu acredito que dentro do contexto histórico, eu acredito que não seja pela idade. Certo? Então, ou seja, mas o anticristo, a pergunta é, anticristo aquele que o Apocalipse fala ou anticristo? Então, existe vários anticristos. Anticristo é tudo que é contra o que Cristo prega. Mas a palavra que o senhor está perguntando é se ele é o anticristo do Apocalipse. Isso. Não, do Apocalipse. É o que os pentecostais falam quando é anticristo. Xiitas, eu gosto de chamar pentecostais xiitas de hoje. Xiitas? Porque são muito doidos. São extremistas. Se explode. Né? Se der bomba para eles, se explode. Então, vou usar seu termo. Então, os xiitas falam que mas o anticristo, para você esteja entendendo, são centenas e milhares de pessoas que não são contra o que Cristo pega. Mas eu acredito que o Francisco não é por causa da idade, porque, segundo as interpretações escatológicas, né, principalmente da escola que nós cremos, que é a preterista, né,
que Jesus vai buscar a igreja. Então, essa escola prega o quê? Que o anticristo é uma pessoa de 30 e poucos anos, que vai ter uma boa intimidade com os governos. Então, é uma autoridade mais política do que religiosa. E depois ela entra no contexto religioso. Então, eu acredito que não seja... Esse pode ser outro papa ou um pastor. Pode ser um bispo da igreja batista, pode ser um pastor da igreja evangélica. Quem sabe? Pode ser qualquer um, né? O senhor gostaria de ter o Papa Francisco como seu pastor? Eu gostaria de conhecê-lo e conversar. Eu estive com esse frei Francisco Crumick. O John Maxwell falou certa vez que quando você tiver a oportunidade de conversar com uma pessoa na sua vida que exerceu liderança, ou que teve um grande destaque, pergunte para ela como foi aquilo, como ela chegou naquele lugar. Se for possível, pergunte quanto é a sua hora e pague a hora dela. Então, quando eu estive na frente daquele frei, com 60 anos de ministério, o frei que veio da Polônia, eu perguntei como foi seu encontro ministerial. Aí ele falou, olha, eu estive na Segunda Guerra Mundial, eu estava lá, perto dos meus familiares, de repente veio um exército, um pessoal da Alemanha, isso dentro da Polônia, tá? Arrastou ele para o muro, juntamente com o familiar, pegou o cartucho da espingarda, da cartucheira, e apontou. E naquele momento, o homem que estava apontando para ele e para o senhor que estava do lado dele, jogou a espingarda no chão e começou a chorar. E ele ouviu uma voz dentro dele falando assim, quero você nesse chamado. E a partir daquele momento, ele começou a entrar no trabalho da Igreja Católica, e foi para o convento, foi para o trabalho e realmente foi consagrado, foi levantado como padre, foi um dos revolucionários no Centro-Oeste e considerado como missionário da primeira hora. Então, ou seja, eu gostaria de conhecer o Papa Francisco, eu gostaria de sentar com ele, tomar um café e falar, como foi sua história até aqui? Me conta. Independente do que eu creio. Seria fantástico, né? Fantástico. Como eu queria conhecer outros líderes do hinduísmo e tudo mais, por que não? E bater um papo. Eu acho que isso é o que Jesus fazia. Na prática, há muita proximidade do que o Papa Francisco prega com o evangelho que a gente busca, né? Eu acho que... Na prática das ações dele. Estou falando não do que a Igreja Católica representa e aquilo que a gente não concorda, que a gente sabe, mas daquilo que ele vive, do que ele prega, né? Do que você falou. Exatamente. A palavra vivida. Por pessoas, entendeu? De estar próximo, de estar se manifestando. Aí entra naquele contexto que talvez o telespectador ouviu a primeira parte do programa e achou, não, só posso entender que quando eu explanei aqui, não é o ato de pregar que é menos importante, eu explanei que é a palavra, justamente isso que você está falando agora. Quando eu falo rema, não é a instituição rema que tem no Brasil, é o rema de revelação, de manifestação de filho. Então, a palavra base, e dentro dela você se manifestar como um adorador, como um pregador, como um apóstolo, como um evangelista, de fato naquilo, apaixonado por vidas, que é o que falta na igreja brasileira em grande parte. Então, às vezes a gente prega mecanicamente, canta mecanicamente e não se manifesta como filho de Deus. É por isso que o Romanos fala que o mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. Então, em cima de quê? De palavra. E eu queria conhecer outros homens, grandes homens de Deus. Bacana. A gente precisa, assim, pontuar, agora vamos entrar para as perguntas, mas antes eu queria pontuar que o que nós estamos fazendo não é pré-julgamento, nem julgamento, nem condenando ninguém. Por quê? A Bíblia ela vai estar, assim, com muitos dispositivos nos mandando, nos indicando, nos motivando a estarmos sempre analisando. Veja que em 1 João 4:1 vai dizer o seguinte, amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Aí lá em 1 Coríntios 14 vai dizer o seguinte, e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. E lá você vai ver em vários outros dispositivos, eu não vou ler tudo aqui, porque senão a gente vai gastar muito tempo, mas está repleta a Bíblia. E 1 Pedro, e encerra com 1 Pedro 5, vai dizer o seguinte, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas por voluntariedade, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis
a incorruptível coroa da glória. Então, é nosso dever cuidar, saindo dessa tal do domínio, teologia do domínio, saindo dessa ganância da teologia da prosperidade, saindo dessa situação, mas sempre julgando as profecias e os profetas para direcionar o rebanho de forma prudente e efetiva em tentar buscar sempre, que é uma busca contínua, esse caminho que é o caminho de Cristo, essa vivência da palavra nos seus princípios. E a única forma que eu vejo de acontecer isso é a gente não negligenciando esse julgamento também. Julgamento das profecias, julgamento das palavras falsas, julgamento dos ensinos malignos transvertidos de ensinos corretos. Então, o que a gente está fazendo aqui, acho que o senhor concorda comigo, não é julgando, mas sim jogando luz, onde há falsos profetas e onde há falsas manifestações de Cristo, baseando ela com a palavra. Né? O senhor concorda, pastor? Sim, julgando as ações, a gente julga ações, não pessoas. Né? Isso. Então vamos agora para as perguntas. Está no jeito as perguntas aí? Ó? Vamos. Então, pastor, os falsos profetas, eles trazem o que seria a resposta, então, o que alimenta eles hoje? Primeiro, a ganância deles mesmo e a imaturidade da igreja, né, do povo, e também a falta de conhecimento. Né? Então, a ganância do falso profeta, do falso pastor, e ligado à ignorância bíblica, a ignorância da palavra do rebanho. Então, ou seja, a ganância dele por ter mais, por ter sido catequizado, discipulado dentro de um sistema que ele tem, que é um sistema hierárquico pastoral, exemplo, onde o pastor é pastor, depois o filho assume, depois assim, e ele tem que fazer aquilo, porque é um negócio de família, né? Tal pai, isso tal é filho. Muito comum, né? Isso negócio de família. Comum, é o patriarcado que eu falei, que isso não tem nada a ver. A Bíblia fala que Deus levantou Josué, né? Moisés tinha 2 filhos instruídos no Egito, e Deus mandou Moisés colocar a mão sobre Josué. Então é importante entender que eu tenho um filho de 5 anos, que ele pode ser um pastor, ele pode ser um advogado, ele pode ser um médico, ele pode ser um piloto de avião, e ele pode ser um pastor. Deus tem um chamado para cada um. Exato, então, para exercer. Então, isso é ganância dele, né? E ignorância do rebanho. Ignorância, como a gente fala, não é ignorância de ser bruto, grosso, é ignorância de conhecimento da palavra. Tá. Perguntas? Hoje está meio enrolada. Vamos lá. Primeira pergunta aí do Magaive. Vamos lá. Qual a sua opinião sobre a exposição dos pastores por outros pastores no YouTube e redes sociais? Sim. Isso nós estamos fazendo aqui. Isso que nós estamos fazendo aqui, Magaive? Qual a opinião sobre o que nós estamos fazendo? Então vamos lá. Basicamente isso. Qual a opinião sobre o que nós estamos fazendo? Mas eu entendi, Magaive. A opinião é sobre os pastores ficam brigando nas redes sociais. Você fez isso. Um brigando com o outro. Ganância. Ou seja, eu acho que não há necessidade. Eu acho que uma mesa como essa tem várias interpretações, tem vários contextos. A palavra em si, rema, a palavra verdadeira, ela tem uns princípios que tem que ser aplicados em qualquer tipo de congregação, mas costumes são diferentes. Tem exemplo, nós estamos de jeans, talvez se tivesse um pastor em outra igreja estaria de terno. Então, ou seja, agora essas brigas é briga de ego, são briga de imperadores. E as interpretações, assim como nessa mesa teve e tem interpretações divergentes ou diferentes, é o que nos engrandece, é o que nos melhora no sentido de o diferente é o que nos completa. É a multiforme graça. Então, o mesmo pensamento nos emburrece. Sim. A mesma interpretação é algo que nos deixa estático e parado ou até regredindo a nossa posição. Se a gente não estiver aberto em sentar para aprender mais, a gente nunca vai melhorar. Então, assim, a humildade para aprender cada vez mais, né? E não ficar discutindo um com o outro, né? Não pode. Próxima. O Magaive. Tem mais um ali do Magaive? Vamos lá. Guilherme, o que vocês acham sobre poligamia na igreja e pastores no quarto
ou no quinto casamento? Bom, a poligamia ela é o ato de você ter várias esposas no mesmo momento. Então, acho que a pergunta foi... Eu não sei se tem pastores com 2, 3 esposas. Eu vi um caso no Nordeste. Salomão? Mas isso é antigo. Mas fala no contexto de hoje, no Brasil eu não conheço. Se tem, alguém manda mensagem e mostre, mas eu vi lá no Nordeste um pastor que tinha 2 esposas. Mas eu não sei se ainda tem. Mas, Mr. Catra tinha 3 ou 4, né? Mr. Catra. Vamos para a segunda B parte do versículo, né? da pergunta. E pastores no 4º ou 5º casamento. Eu luto pelo único casamento. Sou casado, vai fazer 17 anos com minha esposa, então eu luto pelo único casamento. Eu acredito que o divórcio ele não pode ser a porta de saída, né? Ele não é opção. Agora, existem situações que não tem como fugir do divórcio. Se a mulher está sendo agredida em casa agora, passando situação de perigo, pode morrer, marido matar o filho, ela tem que procurar, tem que separar, não tem jeito. Agora, eu creio no poder que Deus pode restaurar o relacionamento. Agora, tem situações que um dos dois não quer ser restaurado. Concordo. Então, agora, tem situações também, no caso aí de alguns pastores, são 4, mas é safadeza mesmo. É safadeza. O cara está no primeiro, depois passa 3 do segundo, depois 3 do quarto, quinto, sexto, e nunca dá certo. Então, o problema não está com o cônjuge, está com ele mesmo. A gente ensina aqui na igreja que assim, o divórcio ele não é pecado. Não agrada a Deus, mas não é pecado. Porque é por causa nessas da dureza situações, do coração. Isso, dureza do coração. Mas nessas situações realmente precisa. O que a gente prega e que é pecado é um novo casamento enquanto o outro estiver vivo, independente da situação que seja. A gente entende que há uma interpretação errônea no sentido de que no adultério pode se separar. E quando fala em Mateus, ele fala na questão da prostituição, não no adultério, quando vai para o original, que é porneia e pocheia, 2 palavrinhas, uma quer dizer prostituição e outra adultério. E isso aparece no evangelho dos sinópticos, né? Só aparece no evangelho de Mateus, que era escrito para os judeus, que tinha uma cultura de um noivado de 1 ano. Então, o noivado era muito longo, não tinham casado ainda. A mulher apareceu grávida, o que acontecia? Tinha acontecido ali, a palavra que aparece é uma prostituição. Naquele caso, podia ele não consumar o casamento, não, ele já era noivo, ia casar. Então, fala assim, não. Só que muitos interpretam como adultério. E aí aplicam, teve adultério, então eu posso casar de novo. A Bíblia diz, e na verdade não teve. E Jesus mesmo, ele reforma isso. Quando Jesus fala assim, pela dureza do coração do homem, o Moisés dava carta de divórcio. Mas, no princípio, não era assim. O que Jesus está falando? Olha, até Moisés dava carta de divórcio, mas, no princípio, foi feito o quê? Até que a morte os separe. E aí a gente vai ver, assim, pelas as pesquisas de hoje, você vai ver o sucesso de um 2º ou 3º casamento é muito difícil. O 4º, então, muito mais difícil. Existe, sim, as suas exceções. É claro que Deus pode ter misericórdia e abençoar pela ignorância. A pessoa não sabia, casou, separou, casou de novo, não sabia de nada, mas no momento que ele sabe, eu acredito que Deus é muito mais rígido. Quando a pessoa não sabe, casa, pede perdão para Deus, se conserta, aceitou Jesus já no 3º, no 2º casamento, a pessoa, não, agora eu sei que é para a vida toda, eu não sabia disso. É claro que Deus pode, se Ele quiser, que Ele é soberano, ter misericórdia e abençoar. Então, assim, a gente acredita muito nisso, não sei se você concorda, mas também isso é uma coisa muito, muito polêmica, e a gente, sabe que muitos não concordam com a nossa visão de que casamento é para sempre, principalmente baseado nessa fala de Jesus. Dava carta de divórcio, mas no princípio não era assim. Próximo. A Maria Eduarda. O curso de teologia deveria ser requisito para consagração a pastor? Vamos lá, pastor. Olha, tem dois pontos aí que é importante. Eu acho que o curso de teologia sem a intimidade com Deus é apenas palavras. Você se torna um técnico. E também você ter intimidade com Deus e não ter conhecimento para pregar a palavra é também um desastre. Agora, tem que ser analisado caso e mais caso, porque tem irmãos que não têm condição de fazer um curso de teologia. E são pessoas que têm um chamado incrível de Deus. E Deus instrui elas na palavra. E tem pessoas que têm cursos teológicos de doutorado em divindade que não exalam o amor do Evangelho. Tem pessoas que têm um curso de doutorado em intimidade e não exalam o amor do Evangelho. Então, não adianta muita coisa. Realmente é uma questão que deve ser muito
encarada... Fato é, a Bíblia fala que o Timóteo, que o obreiro, tem que ser aprovado, tem que se dedicar, tem que buscar aprovação, tem que estar realmente mergulhado no entendimento. Então isso vai da intimidade ao conhecimento da palavra. Agora, o curso de teologia é uma ferramenta do século XXI, né? O curso de teologia é uma ferramenta do século XXI, então, ou seja, ferramentas que não são doutrinas. Ferramentas que não são doutrinas são princípios, mas que podem ser aplicadas, né? E vai de acordo da instituição religiosa. Se ela determina, e se você está dentro da instituição religiosa, tem que obedecer àquela determinação. Agora, isso não é um fator bíblico para isso. O conhecimento da palavra, sim. Realmente. O curso de teologia é um parâmetro humano, né? Isso. E organizacional de cada... Não é doutrinário. Não doutrinário, princípio bíblico. Porque você coloca, né, uma pessoa que está lá no meio da selva. Lá, Isaías, né? Era profeta do palácio. Sabia escrever. Jeremias não sabia nem falar, nem escrever nada. Então, se a gente for pegar esse padrão... Realmente, eu acho que quando possível, Duda, realmente é bom que tenha, e é muito agradável, mas não só o conhecimento, como o pastor falou, mas principalmente a vivência, né? Acho que a vida do pastor ela deve ser realmente analisada e ver se existe ali, né, Bíblia ali, sendo vivida na prática. Próxima e última, ou tem mais? Acabou. Então... Acabou, pastorzão. Que pena, rapaz, foram 2 horas aí conversando. Rapidão, passou rápido demais, né? E nós vamos agora, né, fazer o sorteio. E vamos ver quem vai ganhar aqui o presente de hoje, pastor. O livro de Spurgeon aqui, Oração Eficaz. Vamos ver quem vai estar ganhando aí. Tá rolando já? Não? Hoje tá tudo devagar. O negócio encrencou, foi geral. Mas é isso aí. Vamos... Não vai rolar hoje não, né? Então... Vai ter ou não o sorteio, Magali? Tem mais uma pergunta? Tá. O negócio hoje está uma benção, pastor. Acontecendo um monte de coisa que nunca aconteceu. Tudo no comando. Nós ficamos sabendo de uma notícia agora, pastorzão, que o Paulo Gustavo acabou de falecer. O humorista? Acabou de falecer. E a gente aproveita, né, para poder pedir oração pela família, né? Pelos amigos, né? E todas as pessoas que acompanhavam ele, estavam numa luta tão intensa ali pela vida, né? E aprove Deus, né, querer levá-lo. E a gente sente muito por ser uma pessoa, né? Mais uma entre as mais de 400 mil que estão por aí, né? E que perderam a vida para a Covid. E a gente aproveita para poder pedir para você não negligenciar os cuidados, viu? De distanciamento, de uso de álcool em gel, de álcool líquido, de máscara. Realmente, até que chegue a vacina à sua idade, o mais recomendável é que você tome todo cuidado e só saia se realmente for necessário, tá bom? Vamos lá o sorteio, valendo. Vamos ver quem vai levar aí, pastorzão. Acho que é o MacGyver, hein? Não, hein? Alaide levou. Avisa ela aí, Marissa. Alaide levou. Vamos ver, seguir as regras. Vamos ver se ela só comentou 5. Só marcou 5 amigos. Eu acho que deu certo, não deu? Tá parando ali. Mas é isso aí, pastorzão. Então eu quero passar para o senhor falar se despedir, né? Agradecer a todo mundo. Um prazer, pastor. Um abraço, minha esposa, Miguelzinho, para todo mundo. Estamos aí, precisando. Amém. Agradeço mesmo. Sei que não é tão pertinho,
mas a gente vai convidar outras vezes e vai ter outros, né, outros pega para capar, a gente é bênção. E independente das discordâncias, né, teológicas, doutrinárias, que seja, o que a gente precisa ter é realmente isso. Nunca deixar de nós estarmos nos respeitando e caminhando juntos. Caminhando juntos, porque o nosso objetivo é pregar a palavra, nosso objetivo é alcançar almas, nosso objetivo é levar o evangelho a mais e mais pessoas, e principalmente com a verdade bíblica, principalmente buscando essa verdade, que eu sempre digo, estou no caminho, estou tentando. Cada dia eu estou tentando e tenho que ter humildade para poder reconhecer quando eu estou errado, para poder melhorar, para poder caminhar, né? Então, essa busca desse aprendizado, ela deve ser contínua, constante, e é o que a gente tenta fazer. E esse podcast, pastorzão, ele veio com esse objetivo, de nos instigar, né, com temas polêmicos, para poder mostrar para a gente se a gente está acreditando em algo que não é bíblico ou não. Né? Então, eu quero agradecer muito o senhor, agradecer todo mundo lá de Águas Lindas, né, de Braslândia, todos os amigos, né, e dizer que você é sempre bem-vindo, que Deus abençoe e que Deus venha trazer para a sua vida sempre bênçãos e mais bênçãos, sem medidas, é o que eu desejo para vocês. Amém? Obrigadão, pastor. Um abraço. Deus abençoe.